Zoom. Então, pá, voltemos. Temperanças 2021. Temperanças 2021, temporada 2, nós e os ventiladores de teto, de chão, o elemento ar se fazendo presente. Só para a gente não falar que a gente está derretendo de calor no Rio de Janeiro. Aqui para cacete. Nossa, meu Deus. Pois é. Um sol para cada um. Vamos lá. Aqui, e é bom, né? Porque fala. Que seria o que a introdução? Seria uma coisa que a gente vai falar aqui na hora, né? Que a gente sempre conta como é que os temas nascem. Então, acho que é bacana a gente contar como é que este tema especificamente nasceu. Você quer contar ou conto eu? Vai lá. Manda você lá. Tá bom. Estou eu aqui na pira da roteirização, porque agora eu sou essa pessoa. Eu sou roteirista também, de formação, né? Junto com o jornalismo. E aí, neste mundo pandêmico, pós-pandêmico, pré-pós-pandêmico, já não sei mais que classificação que a gente dá para esse mundo, um mundo em que pessoas fantasiadas de vikings invadem o Congresso americano, né? Que é um mundo bem diferente. Eu tô na pira de roteirizar coisas, e aí eu procurei o Marcelo para falar, então vamos ver se a gente dá um tema para a segunda temporada do Temperanças, um tema só, né, para a temporada inteira, tal. Obviamente não foi uma ideia que foi para frente, porque não faz o menor sentido. Então a gente decidiu ficar com os temas que emergem a cada semana, enfim, a gente vai gravar a cada 15 dias, então a gente vai olhar um pouco para o que está mobilizado, porque para a gente, de fato, é o que faz sentido, e aí Sim. O Marcelo argumentou isso, para mim é isso. Né? Dá para eu sempre tenho bons argumentos, entendeu? Nunca passo frio, pois coberto de razão. Isso é um tema do carioca, né? Então, basicamente, o que a gente decidiu foi manter, portanto, o tema emergente, e aí a gente só ficou, então, olhando para o que é que estava emergente. E aí eu trouxe 2 temas, um deles foi a questão da presença digital. Não só para pessoas, vou chamar de pessoas comuns no seguinte sentido: eu não uso a rede social para promover o meu trabalho, e vou chamar de pessoas profissionais, talvez, né? Pessoas que usam o Instagram, em geral profissionais liberais, para promover algum trabalho, prestar algum serviço, falar sobre algum conteúdo, enfim, pessoas para as quais a plataforma, né, alguma plataforma de rede social seja muito importante para a atuação e o desenvolvimento também da profissão. Então, eu queria olhar um pouco para essas 2 coisas, porque eu tenho visto em consultório, né, tenho visto em grupos, etc., mesmo no IPFEM, tenho visto algumas angústias e tenho sentido algumas angústias, né? E eu e o Marcelo parecemos pessoas muito boas, mas a gente julga, né? A gente troca prints entre nós de abordagens que a gente... Eu tento dar uma disfarçada, porque, né, sou uma pessoa boa, de verdade. Mas, assim, a gente troca uns prints entre nós, do tipo, meu Deus, e agora este curso que promete ensinar você a fazer uma vacina de Covid na sua própria casa, assar um pão, fritar uma batata sem óleo e ler o baralho cigano com o tarô na quiromancia com a borra de café, né? Então, a gente olha para isso e fala, meu Deus, o que é mais assustador, isto ou o Viking no Congresso americano? Então, é isso. Então, a gente hoje quer falar sobre presença digital. Foi assim que a gente chamou, e a gente vai desenvolver a conversa a partir desta provocação. Expliquei bem? Explicou bem. Vamos ver como é que isso se desenvolve ao longo dessa conversa. Mas explica por quê. Porque você tem ranço com esse assunto. Não, sim, sério, então, assim, um dos pontos aqui é que talvez eu tenha posições extremamente antipáticas com relação sei lá, o que a maioria das pessoas pensa, não sei, de repente vocês podem concordar comigo ou não, né? Mas você é antipático sempre em relação à maioria, né? A gente sabe que é um traço do seu charme. Então, sabe que aqui é um charme. Então, a gente sabe que cada vez mais a gente está dependente desse bicho aqui, né? Então, às vezes eu mesmo me pego, né? Às vezes, sacanagem, né? A maioria das vezes eu me pego. Então, assim, hoje em dia, eu falo isso o tempo todo meio brincando com as pessoas, mas é mais pura verdade, eu tenho uma vida de Zoom, né? Então, quando eu estou no Zoom atendendo alguém no tarô, estou no Zoom fazendo um trabalho de facilitação,
eu estou no Zoom fazendo a reunião de trabalho, eu estou no Zoom assistindo uma aula, eu estou no Zoom dando uma aula. Então, assim, eu ontem ouvi alguém falando algo que eu falei no outro dia na terapia, né? Porque assim, é engraçado como eu me acostumei comigo, porque assim, o tempo todo eu tenho uma janelinha aqui do meu lado, né? Então, tem um espelho, né? Então, assim, eu estou o tempo todo, né? Então, aqui estou eu e a Ana, eu estou olhando para ela, né? Que eu acho que quando for na hora do Zoom vai aparecer do outro lado, né? Então, mas enfim, eu até fiz assim, né? Em cima e embaixo, para mim ficar em cima e embaixo já facilita. Eu faço assim porque ela está do outro lado, mas na verdade, quando vocês forem ver, vai estar diferente. Mas enfim, qualquer coisa disso. Mas assim, o fato de eu estar me olhando o tempo inteiro, tem coisas que são muito benéficas, inclusive na minha autoaceitação, né? Como é que eu, tipo assim, já me acostumei comigo, né? Então, se eu tinha bronca antes de algumas coisas, agora, tipo assim, foda-se, já é isso aqui mesmo, então tá acostumado. E aí, eu não só tenho essa vida de Zoom para tudo que eu faço profissionalmente, mas eu estou aqui o tempo inteiro consultando alguma coisa nos navegadores da vida, estou aqui compondo alguma ilustração, assim, e às vezes eu me perco aqui, né? Então, hoje foi um dia mais ou menos atrapalhado, porque eu nem acordei tão cedo, e aí comecei a fazer uma coisa e outra, quando eu fui ver, eu estava aqui perdido, juntando imagem, fazendo coisa, montando uma apresentação, não sei o quê, quando eu falei assim, putz, já está na hora que eu tenho que comer alguma coisa para poder fazer a gravação com a Ana. E fora isso, né? Às vezes eu saio do computador, quando eu for ver, eu estou na cama, no celular, ou eu estou no sofá, no tablet. Então, tipo assim, a gente fica mudando de tela, né? Mas essa vida que é muito aqui, e isso é um problema sério para a vista, para a cabeça e para tudo, né? Então, quando a gente não estava na pandemia, eu ainda tinha essas coisas de sair para ir lá para o Largo do Machado, atender alguém, ou ir, vou passear para ver se você quer, mas estou levando aqui uma vida basicamente em casa ou indo ali na pracinha e voltando para poder cuidar das histórias. E aí não só a minha vida, essa vida de tela, como profissionalmente as pessoas precisam dessa tela também para que possam se promover. Aí tem trocentas mil pessoas ensinando como você vai bombar no Instagram, como você vai ter 1.000 seguidores, qual é a melhor maneira de você vender o seu... Sem fazer esforço. Tudo é sem esforço, né? Então, perder peso sem esforço, ganhar seguidor sem esforço, né? Então, essa semana eu estava vendo... Como é que é o nome dele? Eu esqueci agora, né? Assim, um palestrante ganha R$3.000 por hora. Então, você pode fazer algumas palestras por mês. O cara fez uma conta, né? Tipo assim, são 4 semanas, se você pensa, você vai ganhar uma grana só fazendo palestra. Tipo assim, quando você ganhar 3.000 por hora de palestra, você tem que ser um puta cara da palestra para que alguém queira pagar 3.000 para você. Então, não é assim, né? Diz ele que vai te ensinar a ser esse cara, mas assim, e daí, né? Então, parece aquelas revistas de, tipo, Men's Health, né? Do tipo... Fique com a barriga tanquinho em 30 dias, né? O cara lá é estranho. Tenha todos os homens aos seus pés, né? Tem aparecido muito disso, assim. E aí eu fico vendo trocentas coisas, e aí por isso que eu falo desse meu lado crítico com relação a essa coisa da presença digital, porque eu vejo, por exemplo, pessoas que passam o tempo inteiro fazendo stories. Então, vai ter várias pessoas que eu meio que segui, aí eu desliguei, porque não dá, né? Você entra no story, daqui a pouco está lá a pessoa falando uma coisa. Você paga, vai estar lá a pessoa falando uma coisa. Às vezes você vê, tem um monte de pontinho, e você caramba, o cara gravou, sei lá, tem 50 trechinhos de história, tipo assim, aí eu aborto, né? Passo para o perfil seguinte, e aquela pessoa já lá eu me inibo, né? Então, porque não dá, né? Então, assim, o quanto... Eu fico imaginando, né? Então, agora no Facebook, você está assistindo lá um filmete, aí entra um comercial. É exatamente isso, né? Então, toda hora entra um comercial, então, assim, qual é a medida para você vender o seu peixe e qual é a medida para você virar uma pessoa que é insuportável, que você não aguenta ver mais? Esse é um ponto. Das promessas que você faz, né? Então, quando todo mundo fala que você precisa ser uma autoridade, o que significa ser autoridade? Né? Então, você precisa ser o cara fera que fala sobre alguma coisa. E às vezes, para você ser uma pessoa fera, você tenta ser fera, vou inventar aqui, né? Tipo, desferizando as outras pessoas. Né? Então, assim, você não cresce em cima daquilo que você sabe,
mas você às vezes tenta crescer diminuindo as outras pessoas. E aí fica uma coisa esquisita. Então, ditando regras, né? Tem que ser dessa maneira, e papapá, coisa e tal. E das várias coisas que me deixam doente, por exemplo, é o uso excessivo dos filtros. Então, eu participo, né? Eu estou, por exemplo, não só nas redes sociais, mas também nos aplicativos de relacionamento. E algumas pessoas são terminantemente eliminadas por pura falta de bom senso. Porque alguém que não consegue perceber que a foto está horrorosa porque está com blush de boneca e o cílio está por cima da armação do óculos, por exemplo, ou então por cima do cabelo, porque aquela ali está completamente fake, eu fico pensando o que é essa pessoa no dia a dia. Né? Então, assim, você não tem discernimento para uma foto onde está se vendendo, que dirá das outras coisas. E aí, não é bobagem, né? Eu fico vendo o tempo inteiro as pessoas utilizando filtros para fazer stories ou para poder tirar selfie em qualquer momento, porque é uma vida meio fantasiosa, né? Tem um meme que eu acho ótimo, né? Que é o mestre Yoda, né? Na realidade e no Instagram, né? No Instagram tá aquela testa, tá lisa, né? Que parece uma coisa de plástico esticado. E é tipo... E a coisa chega num lugar tão doente que as pessoas não conseguem mais fazer foto que não estejam com filtro. Então, assim, natural, né? Então, entre outras coisas, eu gosto de brincar de fotografia, aquela coisa toda. Então, se você utiliza um filtro para poder melhorar a iluminação, qualquer coisa nesse sentido, beleza. Mas se você pega essas coisas, esses aplicativos de maquiagem e daqui a pouco você não consegue mais se livrar, porque é tipo uma foto natural para você causa um incômodo, né? As pessoas não podem me ver dessa maneira, as pessoas não podem me ver de olheira. Então, assim, comecei por aqui. Já acabou, Jéssica? Eu queria começar dando uns passos para trás e olhando um pouco para esse, eu vou chamar de espectro da existência, né? Então, se a gente pensar que 20 anos atrás a gente existia só nesse lugar 3D, né? Neste lugar aqui, em que a presença ela é restrita à geografia. O que você está olhando aí? É bom porque tem um vizinho que está com o lado ligado, então o pingo está caindo, aí o vento bate e vem aqui na minha cara, que eu estou aqui, tipo, 1 metro de distante da janela, está uma gota aqui na minha cara. Mas isso é muita humilhação. A pessoa recebe a água do ar-condicionado do vizinho na cara. Isso é muita engenharia. Então, eu queria começar por esse lugar que eu estou chamando de espectro da existência. Que 20 anos atrás a gente só estava aqui, né? Nesse 3D que tem a limitação geográfica. Então, eu já até falei isso num outro episódio, você fazia uma merda, né? Ou você queria falar alguma coisa, as pessoas impactadas eram aquelas pessoas que estavam ali em volta. E aí, quais são as implicações disso? As implicações disso é que todo mundo vai te conhecer por Marcelo, né? Se você quiser chamar Renatinho 15, se você quiser chamar José, né, da Rua de Cima, não dá, porque as pessoas te conhecem, sabem que você é o Marcelo. Então, a identidade, a identificação, ela é um traço muito forte dessa existência 3D. O que isso implica? Isso implica em assumir responsabilidade. Ora, eu não vou falar algo, eu não vou fazer algo que possa, portanto, arranhar essa minha reputação, por exemplo, né? Nessa tentativa de manter aqui uma condição social, vou chamar de aceitável, né? Então, essa existência 3D, ela leva a gente para um lugar que exige coragem, que exige repertório, que exige assumir responsabilidade, quer dizer, que exige desenvolver relações, porque é isso, né? Na vida, você vai fazer besteira, o outro vai fazer merda, e vocês vão ter que conversar, enfim, a gente vai ter que se entender. Então, para a construção de amizade, de relacionamento amoroso, de família, sei lá do que, de qualquer coisa. Então, além desse mundo 3D ter um alcance menor, né? Portanto, os problemas eles têm uma contingência mais controlada, né? Então, você controla um pouco melhor aonde aquilo ali vai parar, de alguma forma.
Por outro lado, também traz muito esse lugar de não, aqui eu preciso dar minha cara para bater, então eu vou regular o meu comportamento e vou desenhar o meu comportamento dentro dessas esferas, dessas limitações e tudo mais, dentro de cada grupo onde eu faço parte. Quando 20 anos atrás a gente de fato entra, do ponto de vista massificado, neste outro mundo que é 2D, né, vamos chamar assim, neste outro mundo que é quase como se fosse uma dimensão paralela, este outro mundo tem uma outra configuração. Primeiro porque eu posso me chamar qualquer coisa, e aí é assim que eu vejo, tá? A gente começou na internet podendo se chamar de qualquer coisa, podendo ter uma identidade nominal diferente. E aí, só para pegar o gancho do que você trouxe por último, né? A sensação que eu tenho agora é que a gente está numa fase da internet em que eu posso ter uma cara diferente. Uma cara diferente, um cabelo diferente, um corpo diferente, sem todos os recursos mais difíceis, entre aspas, de um Photoshop. Porque, na verdade, o que esses filtros fazem é facilitar e dar para a gente pronto o que um Photoshop, uma pessoa, né, mais experiente em Photoshop faria e ainda fazem, em capa de revista, etc. Mas aí eu vou pegar um outro gancho para voltar, quer dizer, isso não é muito diferente de você passar 40, 50 minutos no banheiro, passando uma maquiagem e escovando o cabelo para, neste mundo 3D, ter a aparência que você gostaria de ter. De novo, essa dimensão paralela só entrega um pouco mais de recurso e um pouco mais de alcance. Mas a mediocridade, no sentido literal da palavra, né, de ser mediano, a mediocridade ela é a mesma, porque o anseio, a insatisfação, né, com quem se é, enfim, com a personalidade que se tem, etc., a possibilidade de performar outras personalidades e aparências e nomes, ela é uma possibilidade muito sedutora. Né? Eu enxergo desse jeito, assim. Então, para mim, essa coisa dessa dimensão paralela, ainda tem gente que fala, ai, gente, eu não estou aqui porque eu estou na vida real, tá? Ah, eu estava vivendo. Isso para mim é tão ultrapassado, é tão anos 2000, porque assim, para mim não tem mais isso de viver lá, né, de viver offline e de viver online. As duas coisas existem. O online é parte do offline e vice-versa. E agora, com essa coisa dos stories do Instagram, isso está cada vez mais presente. Porque as pessoas, para pegar um outro gancho do que você trouxe, elas estão transformando o offline em online o tempo todo. É como você frita um ovo, é como você põe um sapato, Esses né? dias eu estava olhando, eu estava procurando alguma coisa no Instagram, e aí quando você cai ali na lupa, você tem lá uns previews do que está rolando pela vida. Aquilo me assusta um pouco. Isso me assusta demais, né? E até porque você cai de novo, né? Você clicou em alguma vez em alguma coisa ali, você está fudido porque aquilo volta a aparecer. Então, algumas semanas atrás, sei lá, tinha a Glória Pires fazendo alguma coisa. Eu falei, o que a Glória Pires está fazendo aqui? Eu descobri que ela virou essa pessoa meio tiktoker, né? Que está o tempo todo fazendo alguma bobagem para poder, né? Tá abraçando a filha, tá comendo o ovo, tá tirando o lacre da garrafa de plástico, não sei o que. Então, eu ainda não vi. porque é uma necessidade de estar presente. Só que aí, ao clicar na Glória Pires, o maquineta deve ser, ele deve se interessar por celebridades. Então, assim, agora aparece de tudo, né? E as pessoas começam agora, não só todos aqueles gracejos estupidamente sem graças que as pessoas fazem para poder, lá no Rios, né? Aquela coisa toda, como eu comecei a ver uma sequência de pessoas que, teoricamente, são celebridades. Eu nem sei mais quem é celebridade e quem não é, né? Às vezes, o conceito de celebridade está bem... porque celebridade, para mim, era uma coisa que tipo, a pessoa era famosa em novela, ator sei da lá, Globo, qualquer coisa. Atriz da Globo. Na nossa época era isso, né? Atualmente, cantor, né? Pois é, então, atualmente tem umas pessoas lá que eu nunca vi na vida, e aí estão lá chorando, ou estão lá meio que dizendo assim, não, sabe, porque eu terminei com a Ana, sabe, porque a Ana, não sei o que, tudo mais, estou aqui, vim aqui contar para vocês que a minha relação com a Ana... Eu falei, cara, mas, tipo assim, quem me interessa saber, né, ou por que você está... Então, assim, o que seria uma roupa suja minha e sua, agora é minha e sua e de toda a rede, porque aí daqui a pouco você fica puta da vida, aí você vai estar pensando, porque quando o Marcelo falou aquilo, que na verdade o que aconteceu entre a gente foi... E aí começa a ficar uma coisa tão maluca, porque aí existem canais de fofoca, né? Então não só tem um canal principal da pessoa,
como tem todos os outros que multiplicam, que vão assim, estamos aqui para comentar hoje os vídeos de Marcelo e Diana, que eles são... Então, isso me apavora, porque eu fico vendo que a vida vai ser... É uma metalinguagem, né? É a meta da meta da metalinguagem, assim, você falando daquilo, vai falando daquilo, que também é muito parecido com programas de futebol, que também é muito parecido com programas de fofoca sobre a novela. O que eu fico aqui cogitando, né? A gente tem falado muito sobre isso, e aí não só é um assunto constante, mas como janeiro em especial é tido como janeiro branco, né? Que é exatamente o mês para a gente repensar, né? Ou dar atenção para a questão da saúde mental. A minha questão aqui que assim, pode ser ranzinza, ok, achar uma coisa, mas tipo, é só não assistir. E aí é o que eu faço, né? Então, eu vou deletando as pessoas, vou ignorando e dane-se, né? Não precisa ficar falando, fulano, isso aqui tá demais, né? Ou cada um leva a sua vida. Mas aqui no meu papel de dar opinião sobre coisas, né? E a opinião dentro daquilo que me preocupa, eu fico pensando exatamente na questão da sanidade das pessoas e o quanto isso está fazendo mal. Então, por exemplo, quando alguém aparece, ou sei lá, então assim, de vez em quando eu publico algumas coisas, aí fico, sei lá, uma semana de bola sem publicar nada, daqui a pouco eu volto, e para mim é como se tivesse sido ontem, né? Então, voltou a ter um post de alguma coisa, assim, terça-feira começa o curso lá de Arcanos Maiores, que, aliás, começa mesmo. Então, assim, eu coloco lá e é tipo assim, tem curso aqui. Daqui a pouco eu relaxo e acabou-se. As pessoas, às vezes, ficam lá uma semana ou duas sem publicar por qualquer motivo que seja, aí quando volta se sentindo na obrigação de dizer, olha só, gente, eu estou aqui durante uma semana que fiquei fora porque eu estava ocupado, ou porque eu estava cuidando da minha vida, ou porque eu passei por problemas, ou porque tive Covid, ou porque eu estava vivendo. Foi vivendo, né? Tipo assim, que aí que é sempre... e aí, esse comportamento de rede é um comportamento neurótico, né? Somos todos neuróticos, né? Mas essa coisa da rede acentua isso, porque é muito em cima da imagem que eu quero passar para os outros. Quando alguém fala, tipo assim, olha, vocês estão me cobrando, estão sentindo a minha falta uma semana, fica assim, quem sentiu a falta dessa pessoa de fato, né? Tipo assim, alguém sentiu, né? E às vezes quando a pessoa aparece e fala assim, cara, eu nem sabia qual foi a última vez que ela apareceu, né? Tipo, isso não faz parte, né? Não está no meu raio de atenção. Mas qual a necessidade que a pessoa tem de ficar contando a vida, de mostrar o que eu estou fazendo ou deixando de fazer, e seja lá o que for. Mas aí a gente vai cair nas caixinhas de perguntas, né? Que eu vou falar daqui a pouco, assim, nas caixinhas de perguntas que estão ficando bem famosas, assim. Eu super concordo, assim, com essas coisas que você está trazendo. E aí só queria amarrar esse pensamento inicial muito para dizer que a minha leitura é que a gente não está diante de nada novo. Porque se a gente pensar no Ibrahim Suede, né, assim, se a gente pensar no Clodovil, né, se a gente pensar em figuras das décadas de 80, de 90, que tinham Anselmo Góes, né, acho que tem coluna até hoje, assim, o próprio Glamurama, da Joyce Pascovitch, que é super antigo, quer dizer, quando a gente pensa sobre exposição, essa exposição, né, e essa curiosidade que a gente também tem, porque só tem exposição porque alguém consome, né? A gente precisa lembrar que as coisas têm sempre esses dois lados, então só vai ter a oferta se tem alguma demanda que a princípio pode ser que a gente nem sabia que existia, mas é despertada por algo, meio aquela coisa do iPod, né? Eu não sabia que eu precisava até ser inventado. Sim. Então, é entender um pouco a minha leitura que assim, a gente não está diante de nada novo. A gente está diante, para mim, de um ampliamento e de um esgarçamento do que sempre aconteceu e do que é um fundamento humano, né? Que é a curiosidade sobre o outro, que é principalmente esse gostinho de quando o outro não está indo bem. É só você pegar o caso, eu poderia citar milhares, mas assim, é só pegar o caso clássico do Fábio Assunção, que estava saindo na mídia aí enquanto estava drogado, bêbado, sei lá o quê, né, com milhares de problemas de saúde mental. O cara tomou uma decisão, hoje em dia ele está sarado, quase com menos 2% de gordura no corpo, postando foto de yoga de cabeça para baixo, super saudável, assim, fazendo esporte, etc, né, e todos os trabalhos de reabilitação, etc. Você não vê mais falar do Fábio Assunção.
porque o que é que Deixa tá de ser pauta? notícia. O que é o assunto da mesa de jantar? O que é o assunto do churrasco de domingo? O que te faz olhar para a vida de outra pessoa? Acho que essa é uma primeira provocação que eu acho que a gente pode trazer, né? O que te faz olhar para a vida de outra pessoa? O que te faz consumir o conteúdo de outra pessoa, seja numa rede social, porque daí, para finalizar, para mim, tudo é sobre a facilidade do acesso e, obviamente, o volume, Sim. né? Porque para você escolher um livro, comprar um livro, conhecer a autora, conhecer o autor, assim, né? Para você, sei lá, selecionar algo em outra plataforma para consumir, dá muito trabalho, exige um pouco mais de alguma coisa. E ali no telefone não, você tá ali, né, o tempo inteiro e o acesso é muito fácil. Né? Você quer falar? Não, eu acho que a questão passa muito por aí, né? A questão da facilidade, né? Então, até um tempo atrás, né? Então, quando você fala aí dos 20 anos, aquela coisa toda, alguém aparecer na mídia, alguém ser alguma coisa, é outra história, né? Então, Alguém ter visibilidade, né? né? Então, eu estou lá no meu curso de formação, né? E aí, hoje, lá no grupinho do WhatsApp, alguém fala assim, olha só, olha o vídeo aqui da Denise, que é uma das professoras, né? E aí, botou lá um vídeo super antigo, né? Então, na verdade, foi publicado no YouTube em 2015, mas é de 98. Aí alguém disse, nossa, mas tem aqui do Marco Vinícius também. O Marco Vinícius, que é um dos professores, que está lá com seus, sei lá, 70 blaus, é um cara de cabelo branco e tudo mais. Em 98, né, 20 blaus anos atrás, novinho, garotão, não sei o que, tudo mais. E aí eu brincando, né, que a voz continua a mesma, mas meus cabelos quanto a diferença, né? Então, para quem lembra do anúncio de Neutrox, né, que é uma coisa de gente só velha. Só os velhos vão lembrar dessa. Só Né? os velhos vão saber o que é o Neutrox, né, querido? Exatamente. Toma aqui esse creme rinse amarelinho, delicinha, né? Saudades Neutrox, me patrocina. E aí, é engraçado, porque você imagina, né? Então, hoje, em 2019, em 2021, tá lá, não, alguém resgatou, aí botou no YouTube, mas onde é que será que isso passou em 98? Né? E quem será que assistiu em 98? Né? Então, é muito por aí, né? Então, hoje, né? Aí você começa a colocar, você começa a ter um monte de assuntos que estão disponíveis. Então, de qualquer coisa que você queira saber, Sim. você coloca na rede e vai ter alguém falando a respeito. Então, a gente tem essa facilidade de produzir conteúdo, e aí a gente tem a produção de muito conteúdo ruim também, né? Então, assim, quanto mais a gente tem, mais a gente precisa ter critério do que olha, porque vai ter, tipo, faça a sua cloroquina em casa, né? Então, adoro lá a dona Helena, né? Do Porta dos Fundos, né? Tipo, pega um pano virgem, né? Um copo de água virgem, mistura com bicarbonato. Então, tem essas coisas dos fake news, né? Então, todas essas lendas urbanas, e aí trazendo para o nosso lado especificamente, né? Que é a coisa do universo oracular, terapêutico, essa coisa toda, né? Então, a Thaís, no outro dia, estava tendo quase um filho, né? Que a menina estava assim, o que você faz? Né? Você coloca um cristal rosa na ponta do seu dedo, aí você... É a bobagem da bobagem da bobagem. Mas a partir do momento que a pessoa coloca isso num canal, isso assume proporções, porque tem pessoas que vão acreditar que aquele, sabe, o quartzo rosa vai trazer o amor da sua vida. Aí a gente vai para outro assunto que a gente vai entrar daqui a pouco. Mas assim, acho que para fechar esse primeiro blocão, acho que tem um pouco essa construção do raciocínio de que, de fato, a gente não está diante de nenhuma novidade essencial, né? O ineditismo, para mim, está muito no volume, está muito no formato, está muito na plataforma, está muito nessa democratização, porque se a gente pensar nas grandes revoluções dos séculos 20 e 21, tem a ver com tecnologia e comunicação. Né? Claro, vamos pensar, né, se a gente pegar ali final de 19 para frente, tem as ciências de psicanálise, psicologia, etc. Tem a penicilina. Obviamente, né, a gente entrou nesses lugares também da ciência de entendimento da cabeça, de várias coisas, mas assim, e coisas biológicas também. Mas quando a gente fala em quebra mesmo, né, em quebra de paradigma, em transformar... Ontem, metade do Jornal Nacional meio que foi para dizer que o Trump foi banido do Facebook e do Twitter, acho que do Instagram, por tempo indeterminado. Ou, no mínimo, até o final do mandato dele, né? Por insuflar a população a invadir o Congresso americano. Então, assim,
quando Mark Zuckerberg vem para uma rede nacional dizer que vai bloquear o presidente dos Estados Unidos numa plataforma digital, isso é poder, né? Isso eu estou vetando o poder de comunicação de um político. Então, quem é que tem mais poder, o Trump ou o Mark? Né? Então, é importante. Tem um filme velho, você lembra, chamado Quarto Poder, da imprensa, né? E a imprensa hoje, ela está muito fundida com a internet, onde todo mundo pode usar. Pois é, porque a questão toda, quando a gente fala pelo viés da saúde mental, primeiro, né? Eu ver que está todo mundo lá, né? Todo mundo, né? Não sei se eu ver que todo mundo está lá, tipo assim, eu não posso ficar de fora. Então, eu tenho que estar. Isso. E aí eu me sinto insuflado ou insuflada para poder fazer alguma coisa e aí eu tenho que estar presente de qualquer maneira, porque eu não posso ficar de fora. E mas aí... é a responsabilidade do 3D, né? Pois é, mas aí a grande questão é que, por exemplo, né, então, assim, algumas pessoas eu conheço dos meus relacionamentos, né, pessoais, outras eu atendo, né, então tem aqui, a pessoa vem para cá e o jogo fala da vida dela e, obviamente, como eu interpreto, eu estou aqui sabendo da vida da pessoa. Que são pessoas que, nas redes sociais, são todas super bem-sucedidas, realizadas, autossuficientes, maduras, felizes, estão dando 1000 lições de empoderamento para homens, para mulheres, para macacos, seja lá o que for. Só que quando você conhece, tipo assim, isso não é verdade, ou quando você abre a mesa, tipo assim, opa... É editado. Eu gosto de dizer que a rede social é editada. Mas o problema todo da vida editada é porque, por exemplo, você está na cabeça do hiperfém. E aí você está aqui fazendo 1000 coisas e as pessoas começam a querer assim, nossa, eu queria ser a Ana Tomazelli. Só que a Ana Tomazelli que aparece como a cara do hiperfém, aqui no Temperança, se lá o que for, não é exatamente a Ana Tomazelli que... É um pedaço da Ana Tomazelli. Entendeu? Então, assim, Sim. E aí eu falando você porque é você, mas assim... Sim. As pessoas se colocam... Mas essas pessoas que se colocam nessa posição da autoridade, porque aqui a gente fica esculachado, né? Então a gente fala da desgraça, a gente fala que é isso, tá uma bagunça. Eu daqui a pouco vou falar das minhas angústias de presença digital, porque eu tenho milhares, eu não estou conseguindo desenvolver conteúdo para o IPFEM, porque tem um pedido de eu existir, né? De eu pôr a minha vida no IPFEM, e eu ponho até a página 3, assim, né? Claro, mas preciso chorar largada, meu mundo caiu, assim, calma, né? Calma. Mas quando a gente fala desse lugar que traz sofrimento, é disso, né? Então, se você começa de verdade a ficar angustiada com isso, que existe uma demanda, né? Tipo, é que nem assim. Então, aqui eu por exemplo, fui professor de tarô. Então, o tempo todo as pessoas estão pensando, produz tal coisa, quando é que vai ter o próximo curso, ou seja lá o que for, e eu vou fazendo, as coisas vão acontecendo, mas necessariamente, às vezes, tem um monte de gente que demanda aqui que é curso, eu posso fazer um curso e não aparecer ninguém. Sim. Né? Porque eu pedi... É bem comum, inclusive. Porque pedir, todo mundo pede, né? E aí vai dizer, nossa, é incrível. Quanto é que eu cedo a isso e o quanto isso me enfeitiça, né? Porque eu posso achar que está todo mundo pedindo assim, nossa, como eu sou foda, né? As pessoas precisam de mim. Não precisam nada, né? Cada um está vivendo a sua vida. E aqui, quando a pessoa já faz lá um gracejo, né? Do tipo, nossa, você é incrível e tudo mais, às vezes está só ali meio que me puxando o saco, querendo ser agradável ou querendo alguma coisa efetivamente de mim. Mas se eu me deixo levar por isso, né? E aí qualquer um que tem uma presença midiática está nesse lugar de uma certa ostentação, um certo poder, e o quanto ela se deixa iludir pelas coisas. Ou por outra, né? Se eu faço algum vídeo, produzo, né? Então, assim, os vídeos que eu faço são um vídeo meio maluco, na cabeça, vou gravar agora, eu ligo a câmera e gravo, e acabou. Uhum. E tá lá, né? Às vezes alguém vai me dizer, sei lá, 3, 4 meses depois, assim, puxa, vi aquele seu vídeo e foi super bacana para mim. Eu disse, nossa, que legal. Agora, e se eu faço e eu fico controlando lá quantas pessoas viram, quantas pessoas não viram? Quem é que está vendo o meu vídeo? Tipo, eu esqueço, eu coloco lá e fica. Às vezes a pipoca aqui no Instagram, que não sei quantas curtidas, e às vezes eu nem sei por que alguém está curtindo tanto alguma coisa. Né? Às vezes algo que eu esperava que fosse ser curtido não é, e algo que eu achei que fosse uma bobagem, bomba. Né? E às vezes bomba exatamente as bobagens, né? Que você às vezes gasta um tempão. Por
por exemplo, produzindo um texto super cabeça, que ninguém dá mínima, você põe um meme e vai lá em cima. Tipo assim, se você fica lá meio que viciado lá nos likes, né? Então, que buraco é esse da sua vida que você quer ser preenchido por coisas que também não são reais? Daí eu acho que a gente vai cair numa coisa, tem duas coisas então que eu quero falar a partir disso. A primeira é a presença digital da pessoa que está lá só de voyeur, que também não é uma posição nova, né? Sim. E a pessoa que está lá para atuar de alguma forma. Acho que poderíamos separar nesses dois grandes blocos, né? Então, tem gente que tem lá o perfil e só usa o perfil para entrar e ficar vendo todo mundo. É isso, né? E a segunda coisa e aí sim eu acho que a gente está diante de um ineditismo, que é muito esse lugar da inteligência dessa massa operando desse jeito, né? A multidão sempre tem uma inteligência, isso é da natureza, né? Então, o comportamento de manada, ele sempre muitas vezes imprevisível, inclusive, né? Então, tem um livro que chama Natureza Ensina, que tem um teste de gafanhotos numa caixa, e aí contaram os gafanhotos e puseram lá dentro, e aí fizeram um estímulo em um deles, atrás, assim, da patinha, e ele ficou muito nervoso, e ele começou a se agitar diferente, e aí começou uma revoada dentro da caixa, e aí quando tiraram, faltava um. Aí, vai, como assim que falta um? A gente põe 100, sai 99. Bom, um foi comido. Um gafanhoto foi comido pela multidão. E aí, enfim, é uma experiência para falar. Pensei um final feliz nessa história, tipo, tipo Não, vão se o ferrar aí, que a gafanhoto. novela, tipo... Não, ele foi comido mesmo, né? Porque a multidão ficou tão enlouquecida. E foi um experimento feito para entender o movimento da multidão em Meca. Porque muita gente morre em Meca, né? Então, pisoteada, enfim. Então, Meca foi inteira redesenhada para ter saídas, né? Para ter escape, para ter milhares de coisas. Porque, assim, existem muitas histórias de pessoas que na peregrinação morrem em Meca por um comportamento de multidão que não dá para prever, não dá para saber o gatilho, né? Então não dá para engatilhar Sim. e, portanto, não dá para controlar. Então, comportamento de manada, comportamento de multidão é um comportamento muito imprevisível. Então, para mim, o ineditismo desse movimento de rede social está muito nesse lugar. E aí, o que é importante? Isso eu falo para todo mundo que, sei lá, me procura para saber um pouco como é que eu faço, né? E também nem acho que faço tão bem assim, mas também quero falar um pouco sobre isso. Como na vida, eu vejo as pessoas muito divididas entre produzir algo que vai te agradar versus produzir algo que vai me agradar, né? Então, produzir algo que algo que me agrada, produzir algo que te agrada em detrimento de algo que me agrada, de algo que faz sentido para mim. Então, é óbvio que eu fico super frustrada de ver uma página que só posta meme com 6 milhões de pessoas e o IPFEM com 13 mil, né? Produzindo um conteúdo e outras páginas também de conteúdo super relevante com um número muito inferior. Mas eu também entendo o serviço daquela página de meme porque eu consumo, por exemplo, em dias que eu estou muito cansada, né? Traz ali, às vezes, um insight, uma risada, algo que o humor é capaz de meio de catabolizar, assim, na gente, né? Então, também tem um serviço ali, é só essa coisa do equilíbrio, né? Então, eu percebo que cada vez mais, isso também não é novo, né? Então, cada vez mais a gente está falando de pessoas, né, de uma população que não se engaja com conteúdos de profundidade, que numa faculdade o professor fala, olha, tem que ler um livro, mas é fininho, tá? Você falar isso para uma turma de jornalismo, cara, se você não gosta de ler, você está bem na profissão errada. Na verdade, qualquer profissão deveria levar você a gostar de Sim. ler, mas assim, culturalmente, quer dizer, a despeito de todas as críticas ou de todas as preferências, ter um presidente que diz, né, com orgulho que nunca lê um livro na vida, é complicado sim, por mais que você goste dele, né? Por mais que eu goste dele, enfim, por mais que a gente goste dele, por mais que não goste, não importa. É que Mas gosta de quem? Mas uma coisa é você ter alguém numa figura de poder que esvazia algo que é relevante, e aí a gente pode entrar todo numa discussão dessa cultura erudita, que é
é vista como superior a um outro tipo de cultura, e eu não estou falando sobre isso, muito pelo contrário, estou falando que a página de meme, para mim, tem um super serviço inclusive, né? Agora, é só a coisa da composição do equilíbrio ali, né? Essas coisas existirem, tudo bem, existe de tudo por aí para cada pessoa. Eu estou falando aqui muito do ponto de vista de quem produz, né? Então, assim, aí quando você se angustia com isso ou não, então, assim, se eu entro no YouTube, às vezes eu encontro algumas páginas onde a pessoa, lá, páginas de tarô, por exemplo, que a pessoa tem lá 10 mil, 15, 20 mil inscritos, e a minha, sei lá, nem quantos, não sei quantos tem, né? Porque aí que eu fiz um pedido para poder fechar lá um número redondo, mas se eu fosse dizer, mas por que fulano tem e eu não tenho? Aqui que eu penso, cara, tênis, né? Então, assim, quem vem para me assistir, vem para me assistir, eu produzo quando eu tenho vontade, faço do jeito que me interessa e acabou-se. Então, assim, quando eu me coloco um pouquinho torto dentro do processo geral, e aí, sabe lá Deus por que eu sou assim também, é um pouco disso, né? Então, assim, eu tenho o perfil do Marcelo Bueno, que é o Marcelo Bueno é um tarólogo. Então, assim, todo mundo quiser entrar lá no perfil do Marcelo Bueno no Facebook, entra. Todo mundo quiser entrar no Zéfiros Tarô, no Instagram, entra, porque, assim, é uma página de trabalho e eu falo de trabalho. Eu falo de tarô, mas, eventualmente, eu brinco com alguém, eu falo com a situação meio que do momento, fazer uma graça, mas é uma coisa meio profissional. E eu tenho o meu perfil que é pessoal. Então, o meu perfil, eu sou tão antissocial que o meu perfil antissocial do Facebook deve ter lá, sei lá, tipo, 100 pessoas. Dessas 100 pessoas, deve ter umas 30 que efetivamente me leem. Porque as outras 70 eu botei por, tipo assim, puta, é um cara que trabalha comigo. Às vezes, quando eu olho ela assim, fulano ainda tá aqui, vou lá e tiro. Tipo assim, pra Não, quê? eu nunca vou esquecer o dia que você achou que eu não interagia com você, sei lá por quê, porque eu não gostava, porque qualquer coisa. Eu dizia, mas você tem outro perfil? Mas eu não sei que você tem outro perfil. E você falou, meu Deus, você não tá lá. Eu não tô lá. Então eu só conhecia o Marcelo Bueno e o Zé Frios Tarô. Não, Mas essa foi uma decisão que eu tomei 2 anos atrás. Em 2018, quando eu decidi, 2019, na verdade, no comecinho, nossa, 2019 já é ano retrasado, graças a Deus, né? você falou agora há pouco, em 2019, eu falei, semana passada, depois eu falei, não, já está em 21, né? 19, então... Ano retrasado, ano retrasado. Eu decidi juntar tudo, mas também por uma questão, eu não sou tão sociável assim, tanto que hoje eu publiquei uma foto que eu fui no correio e a minha camiseta preta em inglês dizia em inglês, eu não falo humano. E aí tinha a carinha de um ET, né? Então, é tipo de máscara, óculos, uma camiseta que fala, eu não falo humano, tipo, não chega perto de mim, eu não sou essa pessoa também tão sociável desse jeito, mas eu fui para um entendimento e para uma experimentação de que, para mim, as coisas são muito juntas, né? Então, eu vou falar de trabalho, eu vou produzir, sei lá, vou compartilhar meu conteúdo, eu vou falar dos gatos, do meu filho que saiu de casa, do meu filho que mora comigo, das milhares de montagens de móveis que as pessoas acharam que eu estava mudando de casa. E eu falei, não, só estou mudando o quarto, né? Então, também ter uma interação pessoal, assim, um pouco mais nesse sentido, editada, né? Acho que e aí depois eu vou explicar por que eu escolho desse jeito. Mas acho que tem uma coisa fundamental nisso que você traz, que é a decisão de entrar na máquina ou não. E é nesse lugar que eu estou agora por conta do IPFEM. Porque para mim, para o meu trabalho paralelo, que ainda existe fora do IPFEM, eu decidi, assim como você, que eu não vou entrar. Então é assim, sei lá, eu posto todo dia? Porque posto todo dia, porque sempre fui essa pessoa comunicadora. Depois até me lembro de contar uma história do Facebook que é boa. Mas assim, sempre fui essa pessoa e gosto de interagir, e acho que tem alguma coisa legal no dia e tal. Mas as raras vezes que eu tentei fazer alguma coisa com um pouco mais de método, não fluiu. Não era eu, né? Majoritariamente, assim. Agora, por conta do IPFEM, é muito irresponsável se eu não entrar pelo menos um pouco na máquina. Hoje, o meu drama interno dá para entrar só um pouco na máquina? Ou a máquina, na hora que você entra, ela é um moedor de carne? E aí, ela também né? Ela te suga. Obviamente, a minha cabeça de quinta série pensou logo assim, a sua cabecinha, né? Mas assim...
pensei no dedinho do pé da água, gente. Olha a Mas diferença. que é complicado, né? Então, assim, quando eu falo do meu perfil pessoal para essas 30 pessoas, que é mais ou menos isso, Aham. são pessoas próximas a mim, são pessoas que interagem comigo, então, assim, ainda que não sejam pessoas que eu ainda tenha convívio, né? Então, tem gente que é da faculdade, tem gente que é de lugares onde eu trabalhei, pessoas do meu relacionamento próximo, mas ainda, e aí, principalmente com pandemia, né? Então, tem gente que eu não vejo há uma porrada de tempo, mas o tempo todo é assim, tá marcando alguém, está compartilhando uma notícia, então eu ainda falo muita coisa de marketing, de mercado, tudo mais, tipo, só que apareceu, ou da experiência que eu já tive, ou é bobagem mesmo, né? Então, tipo, as pessoas que me conhecem pessoalmente, tipo assim, mas que vida é essa que você tem, né? Porque assim, sempre está acontecendo alguma coisa esquisita comigo no meu dia a dia, mesmo trancado em casa. E essas coisas eu coloco lá para essas pessoas, né? Então, Buda, mas a gente ri e fica, mas assim, é a minha vida privada, né? Então, o que acontece na minha vida privada não tem a ver com o Marcelo Bueno, o que as pessoas pensam, deixam de É uma pensar, estratégia. que Agora tem o Close Friends, né, do Instagram. Que virou também uma ferramenta. Pois é, Virou que aí também a algo de pessoa usa para venda. poder vender para um grupo seleto. Você precisa estar lá, você me paga que eu te mostro. Só para você que eu vou mostrar o que está acontecendo, né? Que, aliás, é coisa que celebridade também está fazendo, né? Então, quer saber como é que eu... É. Então, Que enfim. também não é novo. A gente está falando dos princípios de escassez, do princípio de medo, do princípio de ficar fora de um grupo desejado, do princípio de estar perto de alguém que goza de algum tipo de reputação. A questão, de novo, é que a gente ampliou muito os nossos parâmetros de relevância, os nossos parâmetros de autoridade, os nossos parâmetros de admiração. Então, o quanto dessas coisas podem virar gatilho, principalmente gatilho, num período que a gente está vivendo de pandemia, onde as pessoas estão ou isoladas em casa, né? Ou as pessoas fizeram disso um lugar de desespero para poder é onde eu vou ganhar dinheiro, né? Então, essa Sim. explosão de terapeutas, tarólogos, terapeutas quânticos e 15 mil outras coisas que apareceram do dia para a noite, né? A gente vê isso bem presente na questão do Instagram, eu sendo marcado no direct para 1000 coisas, né? Porque as pessoas ficam esperando que, assim, quem sabe ele vê e compartilha. Eu compartilho com a minha vontade, né? Quando é uma coisa que eu passei por ali e achei interessante, assim, mas puta, se o Marcelo compartilha, acaba tendo uma referência, né? Tendo um aval. Sim, claro. E aí as pessoas querem, às vezes, mandar para mim para ver se eu passo adiante, enfim. Não se você está alerta, né? Então, assim, por mais que a gente às vezes caia nas armadilhas, e aí a gente está falando de tudo na vida, né? Não é só dessa questão dessa presença digital, mas se você tem consciência, em algum momento levanta uma bandeira na tua cabeça, assim, opa, peraí, onde é que eu estou indo? Sim. Aí, nesse lugar de consciência, você para e faz uma escolha. Assim, eu quero participar dessa brincadeira sabendo das consequências, ou eu dou um passo atrás e me seguro, porque isso não vai ser bom para mim. É muito por aí, assim. E aí entra nessa conversa, acho que tem uma coisa que a gente precisa colocar nessa conversa, que é a habilidade ou a capacidade inata ou não de comunicação. Que, de novo, não é algo novo, né? Esse já era um drama desse mundo mais 3D, então, se a gente for olhar só para a dobradinha pessoas extrovertidas e pessoas introvertidas, né? Então, tem um pouco essa ilusão de que a capacidade de se comunicar ou você tem ou você não tem, né? E aí, o que eu gosto de falar sempre é, para cada jeito de se comunicar, vai ter um grupo para ser comunicado. Então, tem algumas coisas que a gente precisa esvaziar sobre a presença digital, porque quando eu te ouço falar sobre esses, né, principalmente depois da pandemia, os terapeutas que apareceram e tal, não sei o quê, eu também tenho observado muita coisa que eu já comentava com você, que eu achava muito perigosa, né? Então, essas formações de um dia, de um fim de semana, e a pessoa toda escangalhada na vida dela, sai para atender outra pessoa, né? E você fala assim, nossa, qual é a musculatura emocional, Sim. energética, espiritual que essa pessoa tem? É como em terreiro, a pessoa que quer chegar para ser médium, né, para fazer algum serviço, mas está com a vida inteira escangalhada e não faz nada para caminhar, para
evoluir nem sempre é bom, né? Porque doença também evolui, né? Sim. Câncer também evolui, mas assim, para andar para frente nesse sentido. Então, um pouco de autocrítica nesse aspecto. E muita gente que fala, mas aí eu vou fazer isso, já tem tanta gente fazendo. Você fala, gente, mas o mundo tem 7 bilhões de pessoas. Eu acompanho gente que faz fofoca de celebridade e todo dia, sem brincadeira, assim, eu conheço uma celebridade nova. Ou porque estoura um escândalo e eu não sabia quem aquelas pessoas eram, porque agora até empresário de dupla sertaneja virou celebridade, né? E aí tá rolando o começo do ano começou com uma treta gigante, assim, de um cara que supostamente traiu a mulher e a mulher começou a contar uma série de abusos e aí a suposta amante impetrou um mandato. Meu, uma história. Essa história que eu assisti... Extrato de pensão no Instagram, de depósito de 17 mil reais no Instagram, mas era velho. Eu acho que foi essa história que eu peguei lá, que a menina passou a ser mulher do cara com 14 anos de idade. Mais ou menos isso, aí depois engravidou. E a família meio que, o cara era rico, e aí ele era amante da mulher que trabalhava lá no Silvio Santos, sei lá o quê. E aí é muito louco, porque daí você não sabe mais, porque todo mundo começa a falar, daí ela foi proibida de falar, porque ele também botou um mandato em cima dela. E aí você fala assim, gente, pera. Quem são essas pessoas para ter tanto interesse na vida delas, assim, e tem uma criança envolvida, e tem pessoas, então, assim, pelo amor de Deus, calma, sabe? Então, tem esse comportamento da essa histeria coletiva que come gafanhoto, né? Você vê, não tem mais gafanhoto. Que pra gente, eu não sei se aí no Rio essa história é famosa, mas tem uma história que a gente estuda na faculdade de comunicação, hoje em dia não sei, né? Mas na minha época estudava, que é o caso da escola base, que era um casal que tinha uma escola de educação infantil e que aconteceu, acho que uma denúncia de abuso sexual, e aí pelos jornais, né, obviamente a comunicação com grande parte nisso, as pessoas foram linchadas, assim, né, na vida, reputacionalmente, e sei lá, anos depois foi provado que eles eram inocentes, mas assim, a vida acabou, a escola fechou, a vida acabou. E gente que é morta mesmo, né? Apedrada porque é confundida com não sei quem, enfim, e outros casos. Mas o que eu fico me perguntando é o que é que está atraindo o nosso interesse? A gente está dedicando tempo, energia e esforço para quê? Que conteúdo é esse que está entrando? E segundo a Ayurveda, conteúdo também é alimentação, né? Tudo que entra pelos sentidos vai alimentar, vai nutrir o seu corpo ou não. O que eu acho ótimo, né? Que eu vi uma definição um tempinho atrás falando que o que é energia, né? Energia é informação. Eu falei assim, caramba, agora mudou tudo, né? Porque é exatamente isso. Então, qual a informação que você recebe é energia que você carrega. Então, quando a gente fala, não é você ser alienado e não querer saber do que está acontecendo no mundo. Mas quando tem uma vizinha... Não, e nem ficar consumindo produtos acadêmicos lá de 187 laudas para formar uma opinião ou ler os 160 discursos do Bolsonaro. Não é isso. Não é isso. Mas quando as pessoas ficam o tempo inteiro na frente de uma televisão vendo antigamente era o jornal que você torcia e saía sangue, né? Atualmente é a televisão, né? Então, todos esses programas à tarde, né? Então, tem uma vizinha da lá no meu quarto, que às vezes a televisão tá alta, eu fico assim, cara, todo dia, eu disse, cara, como é que alguém para ouvir um negócio desse? Ou então você vai na rua, né? Então, assim, na época da Copa, saiu colocando televisão em tudo qualquer canto, né? Então, às vezes, quando eu vou na padaria aqui, está sintonizado para o da tarde, que é desse de tragédia. Então, assim, o que é isso, né? Então, você pensa lá no cara lá da água, né? Que você coloca clássico ou coloca não sei o que a água reage, né? Fica assim, gente, que pão é esse aqui da padaria que está ouvindo o Datena falar da morte? Sim. Datena só porque é o nome mais comum, né? Tem uns outros nomes aí esquisitos. Mais velho, né? Que eu não lembro. Tem os filhotes. Eu fico aqui me perguntando em que momento eu comecei a concordar com o Felipe Neto, né? Eu fico aqui, na verdade, me perguntando sobre essa ascensão. Ele também se envolveu numa polêmica aí no começo do ano com o Carlinhos Maia, porque o Carlinhos Maia, enfim, fez uma festa aí, todo mundo se beijou, se pegou no meio da pandemia, e ele super condenou, mas o irmão dele tinha feito também um evento, e aí surgiram vídeos dele próprio, Felipe, jogando futebol, e aí ele pede perdão, eu errei, agora eu vou ficar só em casa.
Você fala... Pois é, mas a grande questão, que aí eu passo a ter um olhar de desconfiança para todo mundo, porque as pessoas estão querendo se vender enquanto produto, né? Então, uma hora eu faço sucesso mergulhando numa piscina, numa banheira cheia de Nutella. Só que quando chega um momento que isso aqui já não tem mais razão nenhuma de ser, e aí a ascensão do Felipe Neto foi na época da Bienal, com a história lá do beijo gay lá dos padrinhos, que queriam recolher a revista. Então, foi na hora que ele só comprando um monte de livro LGBTQI, e aí distribuiu, não sei o que mais. Então, assim, foi ali que ele começou a vir, nossa, isso aí tem uma pegada. Então, ele começou a discutir... Tem uma coragem, né? Tem uma resistência ao que está acontecendo, né? Então, ele passou a ser, às vezes, um questionador das coisas que fazem sentido. E aí, essa pergunta, em que momento eu passo a compartilhar com o Felipe Neto? Eu já tive uns 2 momentos desses lá no passado. Só que, tipo assim, isso aqui tem truque, né? Sim. Então, óbvio, mas para mim esse é o ponto de entrar na máquina, sabe? O ponto de entrar na máquina para mim é ser refém dela. E aí, acho que também para finalizar só esse ponto, né, da habilidade ou não, notadamente para os parâmetros de comunicação atualmente vigentes, uma pessoa mais extrovertida, mais articulada, então vou pegar a gente como exemplo. A gente que fala mesmo, fala, encadeia o pensamento, não sei o que, tem uma rapidez, tem uma cadência, tem um fluxo, etc. Este tipo de habilidade, que é muito comparada à beleza greco-romana, né? Simétrica, branca, né? Olho claro, magro, etc, etc, etc. Para tudo tem um padrão. Para a voz tem um padrão, para a gente se comunicar tem um padrão, quer dizer, o padrão ele cabe em tudo, tudo dá para ser colocado dentro de um padrão. Capacidade de se comunicar é a mesma coisa. Agora, quando você pega esse blocão, né, capacidade de se comunicar, o que que tem aí dentro? Aí dentro vai ter um monte de estilo. Então, presença digital também é sobre isso, também é sobre encontrar esse estilo. Agora, presença digital também é sobre estar exposta ao risco. Então, a gente agora no IPFEM está juntando uma série de dados, principalmente da Plan International, que é uma ONG parceira nossa, que fez uma pesquisa mundial sobre assédio moral e sexual, né, mas principalmente sexual, com meninas na internet ao redor do mundo. Na feminologia, a gente está começando a desenvolver um curso e um conteúdo sobre inteligência digital e comportamento virtual, porque também é isso, para quem é pai e mãe, tem a discussão de com quantos anos a criança vai ter um telefone, com quantos anos. Então, por exemplo, o Guilherme tem um telefone, mas ele tem um telefone monitorado, bloqueado, com várias coisas, e que ele fala no Instagram com pessoas que a gente conhece. Ele com 12 anos, ele não tem perfil de Instagram, ele não tem perfil de Facebook, ele olha um TikTok, mas assim, que a gente também fica ali meio de olho. Porque você fala assim, mas 12 anos, já tá grande. Não, 12 anos não tem nada formado ali dentro. E muita conversa. E essa coisa que você falou, assim, todo mundo em volta tem. Então, tem amiguinhos do Guilherme que me seguem no Instagram. Os amigos do Rafael me seguem no Instagram. Eu já fui terapeuta de amigas do Rafael, quer dizer, entende? Então, o digital, ele também misturou tudo. Para mim, o digital, ele parece o Rio de Janeiro. Tá tudo ali ao mesmo tempo, o tempo todo mundo junto, e é o pobre, e é o rico, e é o letrado, e é o analfabeto, e todo mundo meio ali, tentando, de alguma maneira, enfim, se organizar. Agora, nesta pandemia, eu também observei que o digital autoriza a mentira. Muito, né? Porque quando você está num grupo de uma turma merda, numa aula merda, é constrangedor você assumir a responsabilidade de simplesmente levantar e sair sem dizer nada. No Zoom, minha conexão caiu. Minha conexão caiu, tô sem luz, tô sem câmera, X. Sim. Milhares de coisas, acabou a luz, né? Então, o quanto esse digital, ele também autoriza a mentira, mas ao mesmo tempo, ele dá pra gente um controle de autopreservação muito grande, né? Porque tem muito mais de controle, entre aspas, né? Na nossa mão, assim, sobre o que consumir, o que não consumir.
E não poderíamos deixar de citar o documentário da Netflix, né, do Dilema das Redes, que já está até meio antigo, e que a grande diferença ali é a autoridade dos caras, né, que tiveram cargos grandes dentro dessas empresas. Então, achei aquilo ali também muito media training, né, que, aliás, no passado tinha treinamento para aparecer na mídia, né, numa empresa, até hoje tem, mas assim, numa empresa você treinava os executivos para falar em público, para aparecer em público. Hoje, qualquer pessoa aparece em público. E aí as bolhas, os biomas, eles vão se formando. Então, presença digital é muito sobre saber também em que bioma que você está, né? Em que bolha que você está. Porque também tem isso. De vez em quando aparece uns negócios na minha bolha que eu falo, gente, isso existe. Mas sei lá, porque o telefone me ouviu falando alguma coisa, porque também tem isso, né? Então, a gente tá no digital até quando a gente não tá no digital. Sim. Isso a gente precisa ter consciência, né? Então, é super fácil, eu não sei quem faz isso, mas eu, vira e mexe, eu coloco meu nome no Google. E aparece meu nome completo, né? E aparece um monte de coisa. Um monte de coisa. De CNPJ, de documento, de apartamento. Você fala, meu Deus, e você acha que você está protegida de alguma coisa? Não está, né? E toda essa... Precisa ter uma malícia também para existir no digital. É por isso que a gente, aqui em casa, fala muito sobre essa idade de quando começar, né? Então, uma vez a gente contratou uma empresa para fazer um teste, numa empresa que eu trabalhava, tipo um teste hacker, né? A gente era uma empresa de TI e a gente contratou para ver como é que estavam as nossas seguranças e tal. Bom, obviamente passamos vergonha, porque no dia da apresentação da empresa, o cara começou a reunião mostrando o vídeo de uma reunião de diretoria. E aí a gente olhou aquilo e ele falou, bom, muito simples. A gente disparou uma série de e-mails, né? A gente fez algumas pesquisas e entendeu, né, do que vocês gostavam e tal, pelos perfis pessoais de vocês. A gente mandou uma série de e-mails, tipo, com foto de bichinho, com isso, com aquilo. Um e-mail que tinha uma propaganda, a menina do marketing clicou, por ali eles entraram na rede e dali, meu amigo, eles acessaram as nossas máquinas, eles fizeram backup das nossas coisas, eles entraram, portanto, na câmera do presidente e a gravação da reunião era da câmera do presidente. Se for para dar merda, pega logo pelo cabeção, né? É lógico. Obviamente, isso suscitou uma série de discussões, novos protocolos, etc, etc, e uma série de questões de educação sobre que parece básico ainda, mas não é. Não clique em link que você, né, não conhece, não sabe de onde veio. Não clica. Não vai por aí. Não abre o Ctrl+S. Eu vou recortar essa parte e mandar para minha mãe, que é a rainha. Qualquer coisa, tipo, pelo sim, pelo não, eu apertei, né? Tipo, aí foda-se. Pois a minha maravilhosa e a frase dela clássica é: não frequenta a internet. Tá? Mamãe não frequenta a internet, então mamãe está protegida disso tudo. Então, acho que a gente conseguiu cobrir bastante, né? Sobre... Sei lá, né? A gente falou um monte de coisa aqui. Não sei se eu achei ótimo. Não sei o que a gente conseguiu amarrar aqui de coisa, mas, enfim, eu acho. Eu achei ótimo. Eu quero falar das angústias. Fala das angústias. Já falei um pouco, mas eu quero falar das angústias para a gente caminhar. Deixa eu só fechar um pouquinho a minha janela aqui, a cortina, só porque agora tá batendo reflexo aqui na minha cara. Peraí. Vai falando aí. Eu vou falando, tá bom, fecha que eu vou falando. Então, agora que estou sozinha, ele está sem fone, podemos falar dele? Podemos falar dele, porque ele não vai ouvir, ele só vai ver depois. Mas agora ele voltou e agora eu vou continuar falando. Vai lá. E agora eu vou continuar falando. Bom, eu estou com algumas angústias já há alguns meses, e aí agora em janeiro, efetivamente, eu precisei olhar para elas, né? Estou olhando para elas, inclusive, neste momento, nesta semana, estamos gravando dia 8 de janeiro de 2021, né? 2020 ficou para trás, está assombrando ainda, mas em algum momento ele fica para trás. Então, é o seguinte, primeiro, como eu sofro de vergonha alheia, né, como eu tenho um pouco essa coisa de olhar as coisas e sentir umas vergonhas alheias, eu fico com muito medo de me tornar
a pessoa que me faz ter vergonha alheia, né? E que pessoa é essa? E aí eu acho que vale a pena falar com muito respeito, assim, porque, enfim, é algo meu, né, particular. A pessoa que me faz ter vergonha alheia é aquela pessoa que está sempre, sempre, sempre muito positiva, né? Que está sempre muito positiva, que está dizendo que é só pensar positivo, que a vida é linda, que a vida é maravilhosa, que só depende de você. É a pessoa que fala que se você quer, você consegue, você isso, você aquilo. Isso me dá um Faz a Xuxa, né? desespero. É, querer, poder e conseguir, né? Lembra que a Xuxa falava querer, poder e conseguir. Eu sou uma criança crescida, né, na Xuxa. Então, que é uma mensagem que eu acho importante, eu vou falar sobre isso, mas assim, é uma mensagem que eu acho importante sobre você decidir ser uma pessoa positiva, você abraçar as coisas que você precisa fazer e se comprometer e ter disciplina, sabe? Manter um astral legal, etc. Só que não é possível ser assim todo dia, né? Não é bom ignorar a tristeza, não é bom ignorar a raiva. Não, 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 não. Aí você pode falar assim, Ana, mas você falou que você não fica contando suas tristezas na internet. Tudo bem, eu fico só quieta. E aí, uma parte grande dessa angústia é produzir conteúdo na internet em dia que eu tô triste. Em 2020 eu fiquei muito triste, muitos dias. E eu fiquei pensando, como é que eu vou aparecer? Como é que eu vou produzir alguma coisa, entregar alguma coisa, sabe? Bacana, assim, do jeito que eu tô aqui hoje e tal. Aí você pode falar assim, mas hoje você tá super feliz? Não estou 100% feliz, mas hoje é um dia que eu consigo pegar a minha tristeza, botar ela sentadinha aqui do lado e genuinamente estar aqui inteira, com uma presença de muita qualidade. Se fosse um dia que eu estivesse na merda chorando no meu quarto, eu ia falar, mano, não dou conta, preciso gravar outro dia, né? Então, isso me chama muito, me angustia um pouco, porque eu consigo fazer essa separação, mas para mim, fazer algo genuíno é muito importante. Essa coisa do good vibes only, né? Always. É um negócio que sempre é uma coisa que me pega muito. E essa coisa meio coach de ser, e eu sou coach, eu posso falar, né? Essa coisa meio coach de ser, que você vai abrir a geladeira e vai falar, você pode, você consegue, né? Meu Deus, você tem que ter um plano, você tem que... Não, eu não tenho que nada, né? Assim, tem o meu caminho, tem o meu processo, tem o meu jeito, tem as minhas limitações, tem as minhas suficiências, mas tem o meu nível de energia, a minha força de vontade, a minha disciplina, o meu comprometimento, tem tudo isso junto, né? Então, eu tenho muito medo de ser também essa pessoa que está bebendo aqui uma água e vai dizer que essa água é a água mais maravilhosa, que ela transformou a minha vida e que eu bebo 2,5 litros por dia de água. E isso é muito importante. É muito importante, mas porque eu tenho o hábito de beber água, porque eu gosto de beber água, porque praticamente eu só bebo água na vida. E porque eu sou uma pita com constituição de fogo. Então, se eu não beber água, eu vou parecer aquele menino do Quarteto Fantástico que entra em combustão espontânea. Entendeu? E tem gente que não sente necessidade de beber a porra da água. Então, essa coisa meio cagação de regra, assim. Eu tenho um pouco de medo de ser essa pessoa, né? E essa pessoa que fica vendo muita magia onde não tem, muito embora eu veja magia em muita coisa. Para mim, a vida, ela é, e você sabe, né? A gente tem muitas boas conversas sobre isso. Para mim, a vida, ela é uma sucessão de acontecimentos mágicos mesmo. Eu contemplo o pôr do sol na ponte do Piquerim, entendeu? Em São Paulo, sabe? E acho lindo. Então, assim, sei lá, pôr do sol na Castela. Mas isso serve para mim. Então, acho que, resumidamente, eu tenho muito medo de ter uma presença digital em que eu oprima as pessoas com as boas coisas que eu vou construindo. Até sem se perceber, né? Assim, sem perceber. Tem aquela coisa do... Não, porque assim, vamos separar aqui, né? Então, você podia estar na merda, mas tipo assim, mas eu preciso gravar. Aí você vem para cá e aí você fica falando várias coisas good vibes, sendo que você está ali, tipo, naquele dia você não está acreditando uma palavra que você está dizendo, mas você está construindo aqui o personagem. Então, mas a outra coisa é às vezes você está falando as coisas boas
e você não perceber, às vezes, que você vira referência para outras, porque, assim, quem está assistindo isso aqui, a gente não tem a menor ideia. Né? Então, assim, eu tive algumas pessoas que se aproximaram de mim, algumas na amizade e outras com interesses outros. Às vezes fica me colocando num patamar que, tipo assim, mas peraí, que pessoa é essa que você está falando aí que eu não conheço? E olha que eu sou aqui, sou esculachado, eu falo palavrão, eu conto as minhas desgraças de vez em quando. Então, assim, quem é aluno meu ou quem está na consulta, eu vivo me dando como exemplo de situações, mas eu me dou como exemplo sempre nas piores situações. Do tipo assim, não, porque eu me ferrei tem uma vez. Porque eu não sou essa pessoa que eu penso, eu mentalizo e a vida acontece. Né? Então, a gente já falou aqui sobre trabalho, sobre dinheiro e tudo mais, mas olha, teve um período lá que estava muito coisa, em algum momento virou, eu não sei onde é que fiz a chave, a gente já contou histórias aqui, nossa, então, tipo assim, nossa, foi um dilema, mas eu consegui. Então, é óbvio, né? Então, assim, para quem não sabe, né? Então, assim, teve um último dia de aula da Ana, que a Ana me chamou para poder ser lá, me deu de presente para as alunas dela. E aí uma pessoa fez um jogo, e aí ela interpretou o jogo ótimo. A Ana interpretou o jogo, né? Fez um complemento, jogo ótimo. Sendo que essa pessoa ela falou o jogo dela que estava ótimo, tipo assim, mas isso aí, né? Vai ser ruim de acontecer. E aí eu tipo assim, Marcelo, qual a sua opinião sobre isso? E eu falei assim, olha, a minha opinião sobre isso é que se você vê um jogo bom e logo depois você diz que isso é ruim de acontecer, não tem mais nada que falar. Tipo assim, porra, Marcelo, tu é grosso. Não, porque assim, aí não é questão de ser good vibe, né? É tipo assim, então assim, eu entendo que para ela de repente pode ser difícil, né? Que ela assim, tem um lugar que aqui no meu papel de professor e tudo mais, tipo assim, percebe o que você está falando com você? Isso não quer dizer que eu não faça isso comigo em alguns momentos, mas naquela hora ali, o meu papel é meio que entrar com o pé no peito, tipo assim, olha só o que você está fazendo. Tipo assim, eu nem tenho o que falar, né? Você já falou que não vai acontecer, que é difícil, então vou dizer o que aqui, né? Vou perder meu tempo. E a gente dá esse corte, né? E dá esse coisa tipo assim, puta, mas que trampo foi esse? É importante para trazer, né? Mas isso não quer dizer que tudo que eu vejo, né? Então, assim, óbvio que eu desconfio das cartas que eu tiro para mim, às vezes, tipo assim, será que é isso aqui mesmo? Certo? Então, vamos. Mas, então, ninguém aqui alcançou a mente lúdica, a mente iluminada, né? Não estou levitando, não, nada. Né? Então, assim, pago conta com todo mundo, me preocupo, tenho meus percalços aqui no coração, e ok, mas, assim, estou no meu processo. Né? Então, e muito consciente, né? E aí... O tanto quanto possível, né? Que, assim, nem tanto consciente assim. Né? Não, consciente no sentido de, assim, pelo menos faz-se do nosso lugar de privilégio, fazemos movimentos para estarmos sempre conscientes. Porque, assim, umas outras angústias que me assolam eu olho, com a minha autoestima carioca, me achando maravilhosa, que, né, quem me conhece sabe que eu me acho bem bacana, assim. Não me acho melhor do que ninguém, mas tenho muita clareza do que eu sou boa e do que eu não sou boa. Muita mesmo, assim, até demais. Mas, assim, uma das angústias é olhar... Até demais. Não, eu sou do caralho. Nossa, eu sou incrível. Não, okay. Até demais, exatamente. Né? A gente enxerga umas coisas que às vezes a gente não queria enxergar. Mas uma coisa que me angustia, por exemplo, é olhar para pessoas de comunicação um pouco mais estruturadas e achar que eu não sei fazer, que eu nunca vou chegar naquele patamar. Tô dando muita volta de falar assim, mas será que eu tenho que ter um tema? Isso é algo que me assola há muito tempo já, assim. Será que eu tenho que ter um tema? Será que eu tenho que ser referência em algum tema especificamente? Mas, caramba, eu falo de tanta coisa, e falo de tanta coisa na vida, né? E falo de relacionamento, e falo de trabalho, e falo de tarô, e vou falar de família, e vou falar de constelação, enfim. Então, tem um pouco isso, eu acompanho alguns perfis um pouco mais profissionais que têm um tema muito bem demarcado e tenho aprendido muita metodologia de comunicação, porque agora a gente tem uma parceria no IPFEM bem bacana, assim, muito mais baseada em afeto, que me agrada muito. Comprei um material também que está para chegar, de uma menina super boa, assim, de branding e tal, que tem uma linguagem que parece comigo. Tô namorando um outro perfil de uma mulher que já é mais tipo, vamos lá e tal, mas que tem um negócio ali que faz sentido para mim, de foco de disciplina, né, de produção e tudo mais. E a minha decisão de tirar 2 meses, né, assim, de reduzir os meus atendimentos para poder me dedicar à organização e produção de fato de conteúdo do IPFEM,
porque não sou comunicadora à toa, né? Então, eu sou uma jornalista de formação. Então, a história que eu falei do Facebook é que quando o Facebook meio que começou, eu tinha bem aversão, mas eu trabalhava numa empresa que eu fui fazer um perfil de recrutamento e seleção para essa empresa, de trainees, e aí eu sempre escrevi poema, conto, livro X, né? Tiradinhas e tal. E eu comecei a botar as coisas que eu escrevia no Facebook, né? E uma pessoa que trabalhava comigo falou assim: Nossa, mas agora todo mundo virou escritor, todo mundo virou escritor agora por causa do Facebook. Tá, 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 tá. E eu não entendo o que você posta, eu fico agoniada porque eu não entendo. Só que ela era muito minha amiga, assim, eu gostava muito dela. Um dia eu botei ela sentada e eu levei para ela o meu caderno de adolescente, e mostrei para ela um blog chamado Menina da Torre, que eu tinha, né, desde os 18 anos. Inclusive, o Dahmer, dos Malvados, me conheceu como Menina da Torre no Rio. Eu conheço o Dahmer há muitos anos, né? Então, assim, é entender um pouco, de novo, eu tive que explicar para ela. Para mim, só mudou a plataforma, só mudou o espaço. Eu sempre fui essa pessoa. Mas e se eu tivesse virado escritora só por causa do Facebook? Mas que caralho, me deixa! Então, tem muitos lugares julgadores também, porque, por exemplo, quando eu tô num dia mais animado e eu posto uns stories, né? Ou que eu tô montando alguma coisa, ou que eu tô fritando um frango, ou que eu comprei um livro de receita novo com o Guilherme, sei lá o quê, eu ouço assim, ah, mas tá toda blogueirinha, né? Por que isso deveria ser uma ofensa ou algo que diminui, sabe? Por que isso deveria ser algo detrator? Por que existir, acho que eu vou amarrar desse jeito, assim, por que existir digitalmente de um jeito um pouco mais ativo, que pode ser diferente do seu, por que isso faz você me achar fútil ou, sabe, com menos importância, sabe, nesse lugar assim, menos valioso, né? A questão toda vai ser sempre o que você faz, se faz com consciência, e aí essa consciência, eu estou fazendo isso para quê? Né? O que eu estou querendo ganhar com isso? Sim. Então óbvio, né? Então, assim, no meu perfil pessoal, quando eu coloco lá foto de algum lugar que eu fui, ou de alguém com quem eu saí, aquela coisa toda, é porque eu estou ali, é um momento bacana que eu estou compartilhando com amigos meus, e acabou. Se desse, pô, tá vista maravilhosa, né? Então, assim, nessa época do ano, eu estou com várias pessoas que meio que conseguiram fugir para o mato, né? Então, tem lá uma está lá em Capitólio e está colocando lá as fotos de Capitólio. Né? O meu terapeuta está viajando lá também do Chapadão, está mostrando. Aí o teu outro foi para não sei. É legal, está mostrando. Tá... A grande questão é se alguém vai entrar assim, né? Por que eu estou aqui na cidade e essa pessoa está lá não sei aonde, ou porque, sabe? E o que isso suscita ou não nas pessoas. Mas, tipo assim, cara, estou aqui com meus amigos, eu estou gostando, eu estou compartilhando isso aqui. Isso aqui é a minha verdade nesse momento e acabou-se. Se eu faço isso como se fosse roteiro de viagem, né? Aí entra lá os blogueirinhos de viagem, essa coisa toda, como que é um lugar de ostentação, ou, né, como eu conheço algumas pessoas, né, que às vezes colocam só cena de lugar maravilhoso ou momentos glamurosos, aí quando vem jogar, eu desculpo para uma puta depressão. Então, tipo assim, aquela alegria toda é a famosa da vida editada, né? Porque a vida, na verdade, é outra história. Então, se você faz com consciência do que você está querendo com aquilo, né? Então, alguém que está o tempo inteiro fazendo stories, ou fazendo live, né? Que é pior do que o stories, está fazendo live o tempo inteiro. Porque só a pessoa está se sentindo só, e ela precisa ter esse tipo de demanda, a pessoa já assim, puxa, por que eu toda hora estou fazendo isso? Ou porque toda hora, então não precisa nem estar online, né? Por que eu não consigo sair da rede? Ou por que eu estou procurando um determinado tipo de assunto, né? Quais são as minhas obsessões? Porque isso é algo que eu preciso tomar consciência e, de repente, sei lá, se eu faço terapia, eu preciso conversar com o meu terapeuta sobre isso. Sim. Se eu não faço terapia, talvez eu precise até fazer para entender que demanda é essa, por que tem essas compulsões, por que eu estou procurando tal coisa, né? Então, a própria essa questão da invasão da intimidade, né? Então, a partir do momento que eu tenho que é fácil, né? Achar qualquer pessoa na rede é incrível.
E aí, quando eu começo, de repente, a stalkear alguém, para saber o que a pessoa faz, deixa de fazer, começa a curtir um monte de foto. Quando eu faço da vida dessa pessoa, não precisa ser celebridade, não, né? Quando está tomando conta da sua vida, da vida de qualquer pessoa. Quer dizer, começar a fazer aquilo, sei lá que tara que eu estou desenvolvendo. Mas eu tive uma situação recente disso. Eu precisei bloquear uma pessoa essa semana, porque eu venho há alguns meses dizendo... Cara, tá bom, você gostou? Só passa, né? Assim, uma vez ou outra você fala, gostei e tal. Mas tudo que eu posto, tudo. Ai, como você é linda, ai, como eu quero te ver, ai, como eu tô com vontade. Posso te encontrar não sei aonde, não sei. E a pessoa sabe onde eu moro, assim. Então, e a pessoa é casada. Então, assim, não. Eu pedi, acho que, juro, umas 6 vezes, assim. Até comentei com você uma época, ainda daquela época. Sim. Essa semana eu falei, chega, porque eu não vou ficar fazendo close friends, assim, não vai acontecer. Eu falei, chega, deixa eu tô esperando a pessoa se manifestar pelo WhatsApp, porque eu acho que vai acontecer em algum momento, quando ela perceber que ela não tá vendo minhas coisas, mas assim, tem uma hora, porque Tudo quando estiver assistindo aqui ou temperando, né? Porque tem uma sensação da intimidade, eu comecei a me sentir muito invadida, principalmente porque como é uma pessoa que é relativamente próxima, falei, olha, não tô num momento bom, eu quero ficar quietinha, eu não quero encontrar, eu não quero sair, né? E, pelo amor de Deus, você é casado. Eu acabei de sair de uma situação super difícil, né? Sendo o outro lado da moeda. Então, assim, não faz isso, não me coloca nesse lugar. Eu não quero me aproximar de ninguém que tenha relacionamento. Pedi com todas as letras, assim. A pessoa dava um descansinho de alguns dias e, voltava com todo dia, sabe? E que relações são essas, assim, que vão se estabelecendo, né? No IPFEM agora a gente vai entrar na pira da publi. A gente já tem conversado um pouco sobre isso. No fim do ano passado a gente recebeu alguns contatos pedindo para, tipo, mandar recebidos e fazer divulgação, sim. Né? Que é bem comum, assim. Só que eu sou muito, 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 muito conservadora com o IPFEM, porque é uma ONG, né? Então eu tenho muito medo de partida das pessoas acharem que é uma ONG só para se aproveitar, porque o terceiro setor no Brasil ainda tem muito dessa cara, infelizmente, né? De usar dinheiro público e, né, de não fazer nada, principalmente com o governo que a gente tem hoje, que é difícil. Tenho muito medo, uma angústia que é muito grande, é vincular conteúdo com patrocínio, que também não é nada novo, mas que as redes sociais, enfim. E eu falo das coisas que eu consumo e tal, não sei o quê, mas principalmente no IPFEM, assim, a gente está tentando encontrar um jeito de ter uma parte do trabalho subsidiada, né? Se você faz com transparência, está tranquilo, né? Então, exato, mas tem um jeito, né? Tem um jeito de fazer, assim, especificamente, né? Eu gostaria muito que a Calunga me mandasse recebidos da 3M, porque sou essa pessoa que gosta de post-it, né? Se eu pudesse escolher, eu escolheria a coxinha do frango assado e os post-its da Calunga, né? Da 3M. Tem uma coisa que eu acho engraçada, né? Então, assim, tem um cara que eu comecei a seguir no Instagram, porque em algum momento apareceu um quadro que ele pintou, eu gostei, aí fui ver, aí vi que outros quadros também dele, e passei para acompanhar, e é um cara bem doido, né? Então, um cara de seus 25, 26 anos, que ele faz as estampas da Farm, e é um desses malucos que estão colocando stories o tempo inteiro, então ele praticamente o dia inteiro ele conversando com a gata ou conversando com a Alexa, né? Então pedindo para a Alexa tocar música, contar piada, aquela coisa toda. E você meio que acaba acompanhando. No outro dia eu coloquei pouca gente entendeu isso, né? Eu botei lá, tá passando aqui na rua, e aí tinha uma janela de um apartamento, estava luz piscando, azul, verde, vermelho, não sei o que, tudo mais. Aí eu marquei ele, né? Do tipo assim, puta, será que é o banho balada? Porque ele tem isso, né? Então ele tem no banheiro dele, tem uma lâmpada dessa que brilha, pisca colorido. E aí, em algum momento do dia, ele faz um stories do tipo assim, aí tem a trilha sonora, né? E ele diz assim, que horas é agora, né? E coloca lá o bloquinho, né? Tipo assim, banho, balada, né? Porque ele vai pro banheiro, ele liga lá a luz, fica piscando, sempre tem a mesma música, e aí ele fica lá, tipo, tocando a música. Então, ele sempre tem a hora do banho dele, é uma hora sagrada no Instagram, né? Então, e ele tem esses momentos. É uma marca já, né? A marca virou, né? Então eu coloquei lá, tipo assim, é hora do banho, alguém mais aderiu ao banho balada.
E aí eu marquei ele foi e colocou lá no story dele também, do tipo assim, olha, sabe que é a minha casa? Não, lógico que não sei o que, tudo mais. Mas é um cara que está sempre recebendo tênis de não sei o que, comida não sei da onde. E aí coloca, sabe, recebi aqui um agradinho da pizzaria, não sei o quê. Aí coloca lá o link da pizzaria, tipo assim, despretensiosamente, mas tem uma verdade, né? Tipo assim, olha, a comida, é o tênis, ali, né? é o tênis, a agenda, ou seja lá o que for, você sabe o que ele está fazendo e que ele está publicando porque ele ganhou. Então, assim, não é essa coisa tipo assim, agora eu vou parar para tomar minha água Minalba, porque se não for Minalba, não é água, né? Tipo, o que você está fazendo aí, meu amigo? Eu sou um pouco tensa, eu sou um pouco, eu tenho pensado muito nisso, assim, principalmente no IPFEM. No meu perfil pessoal não tenho grandes pretensões, não, eu só quero seguir minha vida, tá tudo certo. Mas o IPFEM está ficando grande, né? Então, cada vez mais a gente vai precisar pensar um pouco nisso e também estabelecer, enfim. Quais são os parâmetros, né? Com que eu quero ver meu nome vinculado, né? E aí é o que acontece em qualquer situação, né? Então, no meio corporativo, você lá financia lá o Ronaldinho da vida, né? Torna o Ronaldinho seu garoto de propaganda. Na semana seguinte, ele é flagrado, ele é casado, ele é flagrado no motel com outra pessoa. Então, é o risco que todo mundo tem de, puta, assim, agora, né? Foi preso porque estuprou alguém, ou estava envolvido na festinha lá que o tempo estava cheirando. Então, assim... Vai ter festa na pandemia, né? Assim, que era a discussão ultimamente. Acho que assim, para finalizar, eu tinha pensado num final bem glorioso, assim, bem apoteótico, que eu esqueci. Então... O que tem para hoje é isso? Depois, se eu lembrar, eu gravo alguma coisa adicional para trazer. Mas acho que sim, eu queria falar que a presença digital, principalmente para quem é profissional liberal, me parece que ela não é mais uma escolha, ela é uma condição da vida, né? Ela é um jeito de existir na vida. Então, com essa coisa que eu falei de offline e online tudo junto, né? O online, ele é parte do offline, porque enfim, a gente dedica muito tempo para isso. Então, para mim, os parâmetros que a gente deveria aplicar numa presença virtual são muitos parâmetros que a gente deveria aplicar na nossa vida real, entre aspas, 3D, do ponto de vista de identidade, do ponto de vista de autenticidade, do ponto de vista de vulnerabilidade, meio que até a página 2, né? Do ponto de vista de responsabilidade, eu acho que essa palavra é muito forte para mim quando eu penso em digital, né? E principalmente com uma palavrinha que eu gosto muito, que é curadoria. Então, é muito comum que as pessoas consumam de qualquer jeito, sem nenhum filtro. Eu estou sempre fazendo curadoria, assim, sempre. Escolhendo. Então, principalmente nos últimos 2 anos, venho consumindo muito conteúdo de pessoas pretas, principalmente de mulheres, assim, para mergulhar no universo, para estudar, para ver as vozes, né, para ouvir as vozes, para conhecer as caras, para referendar. Então, tenho consumido muita arte também nesse aspecto, e ter essa consciência, né? Então, assim, de saber que aquilo ali pode ser um momento de distração, que você vai ver um meme, vai ver uma coisa de gatinho lambendo, né, a câmera do celular, tá tudo certo, mas que isso precisa ser um pedaço do todo, né? Que o todo, ele, se tanto melhor, ele poderia ser mais pensado. Eu ficaria com isso. Ficamos bem. Sim? Ficamos bem? Você sente que tem jogo? Não sinto que tem jogo. Eu não sei para onde tirar jogo dessa conversa toda, né? Então, assim, não tem que tirar de carta, né? Quais seriam os... Vamos tirar um conselho para gente? Tá. Vamos. Arcanos maiores. Pega aí. Eu vou tirar um conselho para você e você vai tirar um conselho para mim sobre presença digital nas redes. Que tal? Tá. Pode ser? Pode. Então, eu gostaria que você tirasse esse conselho de como me... O que eu deveria... Ao que eu deveria me atentar
até junho, até junho, para existir, para ter uma presença digital compatível com o que eu quero, com o meu conforto e tudo mais. Tá. E tira uma segunda para que tipo, o que você deve evitar, né? A gente sempre tira mais tipo, vai por esse lado, mas evita esse, tá? Por favor. Tá bom, é a mesma pergunta para você também? A mesma pergunta. Tá. Então, vai por esse lado, mas evita esse. Tá bom. Vou tirar aqui. Vou auditar aqui para verem que eu estou tirando, né? Que eu embaralhei. O que você deve fazer. E o que você deve evitar. Vai, você primeiro. Então, percebendo o teu caminho aqui, a roda da fortuna. Então, acho que nada é estático. O tempo todo, né? Eu sempre gosto de falar disso, né? A gente dizia Buda e Buda do Santos, né? Tudo muda o tempo todo. Então, a roda da fortuna traz essa questão dessa alternância, né? Então, assim, é o se experimentar. Nada está definitivo, nada é para sempre, nada é certo o tempo todo, né? Então, assim, experimenta se está bom, permanece, se acha que esquisito, muda e acabou. Se você não é obrigado a ser a mesma o tempo todo, até porque não é mesmo, né? Então... Obrigada, Tarô. O que evitar? Justiça. Gente, mas sou eu todinha. Larga de ser crítica, larga o julgamento, larga, né, de ficar sentenciando. Larga essa porra dessa espada, caralho. E isso tanto vale para os outros quanto para você mesma, né? Então, quando você começa, de repente, a se exigir demais dentro dos processos, isso também é péssimo, né? Então, um dos perigos desse lugar da rede social é exatamente a coisa da comparação, né? Então, a gente tem... Acho que a gente passou por isso em algum momento, né? Mas a gente falou um pouco, uma das minhas angústias, né? Então, quando achar que eu não estou fazendo igual. Né? Então, quando a gente diz, nossa, você fala bem ou você joga bem, né? Quando aluno meu fala que assim, nossa, eu não jogo porque eu não queria jogar que nem você, eu falei assim, meu amigo, eu estou jogando há 31 anos, né? Você está começando agora, então vamos olhar essa estrada, né? Então, assim, é fato. E quando alguém fala, diz assim, nossa, você fala tão bem no vídeo, eu me assisto depois e depois eu acho uma merda, tipo assim, mas eu nem assisto, já te contei, né? Eu não assisto nada. Eu sei disso, né? Mas eu depois termina, publica, daqui a pouco eu vou dar uma assistida, tipo, como é que foi isso aqui, né? E, às vezes tem pedaços que eu gosto, tem pedaços que eu acho que foi uma merda, e às vezes eu fico assim, nossa, vício de linguagem, nossa, errou naquela concordância, ou tem pessoas que estão centradas quando estão falando, você mexe o braço, você vira, você olha para o outro lado. Nada. Enfim. Então... Vocês que lutem para lidar comigo, eu não assisto nada, não tem nem tempo para isso. Mas a questão toda, assim, eu olho e vejo assim, o que de repente eu posso melhorar ou não, tipo assim, dane-se, mas eu não fico na paranoia de que, assim, nossa, tem pessoas que falam tão melhor do que eu e eu quero... Eu sou o Marcelo, né? Então, quando o aluno vem, eu falo isso, né? Assim, tem gente que joga, quem vai parar na minha mão, é porque precisa do Marcelo dar aquele conselho. Se está procurando a Sheila, a Suzana ou a Ana, é porque precisa da Sheila, da Suzana e da Ana, porque é esse encaixe que o universo providencia e aí, tipo, cada um no seu espaço. Eu tirei mais uma carta para você, do Angels and Ancestors, como um conselho legal, e aí, tipo, vem aqui que baixe os seus escudos. Tipo assim, essa aqui eu acho uma carta fofa. É uma carta incrível. Eu não aguento mais no Oráculo do Pão, que eu amo de paixão, mas são, sei lá, são 50 cartas, 40 e poucas cartas, né? Não aguento mais só sai a carta da disciplina. Eu falei assim, cara, que merda. Tem tudo isso, só sai a carta de disciplina, pelo amor de Deus, né? Tipo, ok, mas enfim. Mas pegando aqui o Angels and Ancestors, que eu gosto bastante, vem aqui a guardiã do escudo, não, é a guardiã da proteção. Da proteção. Né? Mas da proteção, é engraçado porque ela fala tipo assim, cara, baixa. E aí é engraçado que eu tenho ouvido muito isso por causa lá do pessoal lá da barra de Access, que é a coisa do baixar as suas defesas. A gente, e aí isso faz sentido com várias outras coisas, né? Inclusive o caráter neurótico que a gente tem, que é o tempo todo a gente está defendido, né? O tempo todo a gente está fake, tentando se... Assim, confia no universo, confia na vida e baixa as suas defesas. A mãozinha, né? Tudo tem é coreografado, né? Então,
baixa suas defesas, né? Baixa os bloqueios, confia, tá tudo certo. Você não precisa ficar o tempo todo armado. É um bom conselho. E essa justiça que levantou aí, eu fiquei muito com a sensação. Ela falou uma coisa para mim que eu achei muito interessante. Ela falou assim: esquece tudo isso que você já estudou. Ela deu uma sussurradinha assim, sabe? Esquece tudo isso aí que você já estudou, amor. Não tem certo nem errado. Né? É isso. Tá bom. Para você, por que caminho você deveria ir? E aí vai sozinho. Larga essa gente toda no meio do caminho e vai embora. Tem muito esse lugar. Para mim, isso aqui, né, neste contexto que a gente está tirando, tem muito essa coisa de confirmar um pouco do que você já faz, né? Que para mim esse teu perfil pessoal, que inclusive para quem está aí, né, curioso, curiosa, continuo sem interagir com ele mesmo na página dele, porque não entro no Facebook mais praticamente, porque não consumo mais um monte de coisa de rede social. Eu entro lá e consumo uns perfis muito específicos de produção de conteúdo para o IPFEM e é só, assim, não interajo tanto assim. Mas para mim essa carta confirma muito a tua estratégia atual. Essa estratégia que é um pouco mais resguardada, que é um pouco mais particularizada, eu diria, né? Que é uma experiência um pouco mais particularizada, mas que pede aí sim para você botar um pouquinho de luz nisso, né? Para você olhar um pouco mais de que outros benefícios eu posso tirar daqui. Né? Como é que eu posso também ter um serviço de comunicação para o mundo, né? Nesse lugar de essa coisa que você fala, eu jogo tarô há 31 anos, né? Tem muito valor aí, tem muita coisa aí para sair, para contribuir, para compartilhar, né? Então, esse eremita, para mim, ele vem nesse lugar, tá? Faz sentido? Faz, eu fico pensando, inclusive, na questão da fala que vem do lugar da experiência. Então, não é falar o que segundo... não, tipo assim, o que é? Né? Então, mas por isso que eu estou te falando. Você joga tarô há 31 anos. Mas de certa forma, isso vale para tudo, né? Então, assim, eu estou fazendo uma formação haitiana, e aí, ao mesmo tempo, eu estou fazendo um curso lá do sonoterapia, eu estou fazendo um curso que é do pessoal lá da bioenergética, lá da Sabesp, aquela coisa toda. E, às vezes, no meu grupo de formação, aí, no outro dia, uma menina falou, né? Tipo assim, essas pessoas ficam meio que misturando tudo. Eu falei assim, não é questão de misturando tudo, né? Porque, assim, o cara descobriu uma coisa, outras pessoas evoluíram, tipo assim, por que não olhar para essas outras coisas? Também para isso. Ela assim, mas isso aí eu acho muito avacalhado. Eu falei assim, então eu sou um haitiano avacalhado, porque eu não consigo ser um haitiano puro de raiz, porque todas essas coisas para mim conversam e naquilo que eu vejo pertinência, eu trago para mim. Então não preciso seguir a cartilha de uma determinada pessoa. Conforme eu vou experimentando, e aí quando eu falo tarô, né, e as pessoas dizem, nossa, você é um contador de histórias. O que é isso? Porque tudo quanto é consulta ou tudo quanto é tipo de aula, eu sempre vou falar ou de uma história minha, ou de um exemplo de um atendimento que eu fiz, ou de alguma coisa que o cliente me contou, porque através dessas coisas que são reais, não é a teoria do livro, né? A partir dessas coisas que são reais, a gente meio que vai construindo histórias. Sim, é isso aí. Exatamente para mim veio nessa imagem mesmo, assim, que como se você já tivesse, portanto, lastro suficiente, né? Inclusive para iluminar o caminho de quem está vindo, né? Então, pensar muito nesses processos mesmo de alfabetização que você faz. Sim. E talvez, em algum momento, isso me veio agora, né? Que é uma coisa, inclusive, que a gente pedia muito para a Edi, assim, para a Edi fazer, que ela disse que para esse ano talvez ela ia pensar. Para quem faz o curso dela e joga e vira de fato, né, uma pessoa, um tarólogo, uma taróloga e tal, ter uma turma avançada para discussão de jogo. Sim, supervisão, então, né? Na penúltima semana do ano, eu joguei muito em dezembro, né? Assim, claro, final de ano, etc. Sim. Então, na semana do Natal, teve um jogo que mexeu muito comigo, porque eu enxerguei coisas ali que eu
por responsabilidade ética, eu não podia falar para a pessoa do jeito que eu estava enxergando, né? Que é muito comum de acontecer, mas é que nesse caso era um aspecto mais sensível e era uma situação que atravessava o meu trauma, Claro. né? Então, dei conta, sustentei, ancorei, cheguei no final, disse tudo o que precisava ter dito, preparando a pessoa, porque esse ano ela tava com uma torre em Escorpião, assim. Então, assim, né, tinha um contexto ali muito difícil que ela ainda não tava vendo, ou estava vendo, mas estava ligando. E aí eu mandei uma mensagem para Edi, falei, Edi, eu queria muito, assim, bater um papo e dividir e pedir um help, né, assim, nesse lugar da humildade mesmo, de dizer, olha, eu conduzi desse jeito, por favor, me diga se foi a melhor condição. A gente sempre sabe que foi, mas assim, por favor, me diga se, diante do que eu estava sentindo e vendo e etc., se isso aqui tudo está fazendo sentido. E aí, no final, ela falou, total sentido, acho que você conduziu da melhor maneira, preservou a cliente, né, e não foi preditiva no sentido de trazer uma catástrofe, etc. E eu acho que tem muito, eu pensei nisso agora para você, né, pode ter muito esse lugar de, então tá bom, para pessoas que já jogam, vamos conversar sobre jogos? Sim. Vamos conversar sobre os desafios da prática, os desafios do atendimento, quando você tem alguém na sua frente que não fala nada. Você fala, e a pessoa, né? Assim, então, me veio muito isso com esse eremita aqui também. Tá? Beleza. E aí, o que você deveria evitar? Vou ver junto com você, tá? Tá. Opa! Evitar um pouquinho. Fiquei pensando muito de evitar ficar meio que procurando pelo em ovo, sabe? Ficar procurando, ampliando. Não, trabalha com o que tem na mão, né? Faz o que você é bom de fazer, do jeito que você já está fazendo, desse jeitinho e tal. Como se essa expansão ela precisasse acontecer, mas com o que você já tem na mão, sabe? Então, fica achando curioso o contraponto, né? Porque o julgamento tem essa coisa coletiva e o eremita é individual, né? Então, mas por isso que para mim tem esse lugar de amplia aqui. Sim. Né? Não assim. Aqui. Estende, né? Aprofunda, mas não. Isso. Por quê? E aí o que me vem agora aqui, né? Qual é a conexão que eu faço? Quando você fala desses cursos que você está fazendo, o que me vem aqui pega o que você já tem e aqui aplica para os projetos que você quer fazer esse ano, né? Eu sei de um deles que é o IPFAMES, né? Que você está comigo no IPFAMES, assim, podem ter outras coisas também, como, por exemplo, essa turma de quem já joga e tal. Então, acho que pode funcionar. E eu tirei uma carta também do Animal Spirit. Saiu Peacock. Eu achei tão curioso de sair essa carta, né, do pavãozinho. Deixa só eu pegar aqui. Esse aqui é o Terra, né? Tararam, tararam, tararam. Eu gosto desse oráculo, mas ele dá um trabalho, né? Para achar, para fazer as coisas. Eu tenho uma bronca, porque os 3 livros dela, né? Então, o Archetypes, o Animal, o Spirit e o Tarot mesmo que tem, né? O Unknown, a tipografia desse livro. Porque, às vezes, para poder ler a letra, assim, não, se o inglês tem problema, não, meu problema todo é reconhecer as letras que estão aí. Não, e eu errei o símbolo, ele é AR, né? 149. A pessoa não sabe, já está tão doida que ela não está nem prestando atenção no símbolo. Eu gosto muito do pavão, porque dentro da tradição, tanto hindu quanto budista, é um animal realmente especial. Quem gosta muito de pavão também é o Léo Kyoda. Léo Kyoda é bem tarado. Pavão. Mas dentro do... Pavão é animal do Krishna, né? Animal, é a montaria de Kartikeya, né? Que é irmão de Ganesha. É um animal de Amitabha. E aí, sobre a Amitabha, ele fala exatamente que ele
ele come veneno, e aí o veneno que faz com que sei lá se isso é verdade, né? Mas enfim, que mas mito não está aí para ser verdade, né? Faz as penas, não, de repente se parte de algum lugar, né? Enfim, mas enfim, ele come alguma coisa que teoricamente é venenosa, mas que não faz mal para ele, mas é o que faz as penas ficarem coloridas, né? Então, essa transmutação de transformar o veneno em algo, transformar o veneno em sabedoria, né? Eu acho bonito. Deixa eu só confirmar um termo aqui, porque ele vai falar assim, eu achei bonito porque ele vai falar da beleza interior, da compaixão e da capacidade de assimilar qualquer coisa, né? Quando está em equilíbrio sobre confiança, né? E sobre amorosidade, quando está fora de equilíbrio, ele não consegue digerir as situações. E, enfim, ele vai falar, eu só quero confirmar uma palavra aqui, porque como ele está em inglês, tem uma palavra específica que eu acho que sei o que é, mas que se falar errado é ruim. Mas está abrindo aqui. Mas ele vai dizer assim, é fácil pensar que a beleza vem da pluma, né? Mas o segredo do pavão é que a beleza reside com ele e se estende fora dele indefinidamente, né? Então, essa criatura consegue assimilar ou digerir todas as experiências na vida. So it does not harbor resentment. Ele vai falar que isso inclui, né, a capacidade de transmutar o ressentimento, o conflito ou as dores do passado pela psique, né, com a sua capacidade mental. O tipo pavão é extremamente here, no many of us have reached this, às vezes. Ela fala assim, esse tipo é extremamente raro, né? Muitos de nós ainda não chegaram nesse nível avançado de aceitação de si e dos outros, né? Acho que isso é super importante, assim. E quando eu olho isso para a comunicação, para a sua comunicação, eu gosto muito dessa composição de que o que está dentro pode vir para fora, né? Nesse lugar não só da beleza ou da exposição, porque o pavão também, na prática, né, sem ser os treinados de zoológico, ele não se exibe toda hora, né? Ele se exibe com finalidade. Sim. Então, acho que fica uma boa... Gostei. Um bom recadinho aqui. A gente fez as temperanças, foi pra gente mesmo, né? E aí, as pessoas que, enfim, lutem para dar conta aí. Se esses recados serviram para você, eu acho que super válido também. Acho que a gente aprende muito. E a Edi fala uma coisa que eu gosto muito, que jogar tarô é sobre ter o presente, né? E a oportunidade de aprender com as histórias dos outros. Então, que a gente não aprenderia sozinho. Então, eu gosto muito dessa visão sobre a honra de acessar a história de alguém pelo tarô. Então, muito obrigada por isso. Perfeito. A gente fecha por aqui. Uma coisa que a gente ia conversar, não conversou, então conversa agora, né? Eu acho ótimo isso. Porque toda a primeira temporada a gente colocou sempre como tarô vida e alguma coisa. Então, tarô vida e relacionamento, tarô vida e carreira. Por quê? Porque todo assunto a gente criava algum link com o tarô e trazendo que assim, o tarô é da vida mesmo, né? A gente está vendo aqui agora, não tem muita firula. A gente ficou pensando se para essa segunda temporada a gente manteria isso, se adotaria outro nome, enfim. E aí, um pouquinho mais cedo, eu fiz a arte para colocar no Instagram, né? Para a nossa presença virtual. Para a nossa presença digital ser maravilhosa. Nossa presença digital, aquela coisa toda. E aí eu coloquei as temperanças, né? Então, esse trabalho nosso é o Temperanças, então, que obviamente vem do Arcano 14, e aí, poeticamente, eu transformei isso, né? Transformei isso aqui numa outra coisa, né? Então, esse Temperanças vem desse lugar meio ao seu Valença de ser. E eu acho que a grande magia desse encontro, primeiro que assim, por ter polaridades, né? Então é um homem e uma mulher conversando, e aí a gente fala sempre desses diferentes pontos de vistas, e o que a gente faz, né? A gente mexe nas nossas canecas, né? Nos nossos jarros, e mistura, e mescla, e transforma numa terceira coisa, que não é só eu, não é só a Ana,
é o que a gente descobre aqui junto. E aí eu Mais gostei... simbiótico, né? Maior do que a soma das partes. E aí eu gostei muito de a gente trazer o título Temperanças para dentro de todo o trabalho aqui dessa segunda temporada. Então, não sei se a gente vai validar isso ou não, mas eu coloquei isso assim, poxa, mas as pessoas vão entender isso? A gente explica, dane-se, né? Então, assim, sejam lá quais forem os próximos temas, a gente vai levar essa coisa das temperanças do ou da alguma coisa. Então, isso aqui é temperanças da presença digital, que é exatamente sobre como é que a gente tenta encontrar o nosso lugar de equilíbrio, o nosso lugar de harmonia, o nosso lugar de paz, que é bem essa coisa da temperança, e principalmente lembrando bem um dos atributos da temperança, né, é entender o que é adequado em cada momento. Então, algum momento talvez seja que você está presente mesmo, passivamente nas redes sociais, e tem um momento que é melhor você recuar, e tudo bem, né, mas entender que essa vida é fluxo, né, é pulsação, é expansão e contração. A gente está aqui todo fazendo essa mistura boa. Amei! Viu? A explicação acabou de sair daqui. Ficou ótimo. Adoro. Beijo. Beijo para Obrigada todo por mundo. mais essa. Até a próxima para quem está vendo. Tchau, tchau. Tchau.